O homem mais poderoso da zona sul de Chicago caiu no chão de mármore de sua própria cobertura no meio de um jantar de gala, agarrando a garganta enquanto espuma escorria de seus lábios, e um copo de Macallan de US$ 200 se estilhaçou ao seu lado. 30 das pessoas mais perigosas da cidade assistiram a tudo. Seu braço direito, aquele que esteve ao seu lado por 18 anos, através de segredos enterrados e fortunas construídas, levantou-se de sua cadeira como um homem que esperava exatamente por este momento. Não se apressou, não gritou, apenas disse com uma voz tão monótona que poderia estar pedindo a sobremesa: "Alguém chame o médico." Sua namorada, a mulher em quem ele estava há semanas de colocar um anel, levou os dedos bem cuidados aos lábios. Mas o que vivia por trás de seus olhos não era medo. Era paciência. E no reflexo do vidro da cobertura, deitado naquele chão frio, ele percebeu algo que o congelou mais do que qualquer veneno jamais poderia. Ela olhou para o braço direito dele, e o braço direito dele olhou de volta. E entre eles passou um aceno de cabeça tão pequeno que toda a sala não percebeu. Mas ele não perdeu. Ele nunca perdia nada. Então a porta da cozinha se abriu com um estrondo, e a governanta veio correndo. A mesma mulher que ele havia humilhado na frente dos convidados na semana anterior por algo tão estúpido quanto uma toalha de mesa da cor errada. Ela atravessou o chão tão rápido que o vidro quebrado cortou seus joelhos, e ela nem sequer vacilou. Rasgou o colete dele, verificou seu pulso, inclinou sua cabeça para que ele não engasgasse e gritou para uma sala cheia de assassinos e covardes: "Ninguém está ligando para o 911. Agora e ali mesmo, olhando para cima com os olhos semicerrados para a única pessoa em seu império que tinha todos os motivos para deixá-lo morrer, mas escolheu salvá-lo. Ele entendeu algo que nenhuma quantia de dinheiro ou poder jamais lhe ensinara. Lealdade não vem do medo, e as pessoas a quem você presta menos atenção são, às vezes, as únicas que prestam atenção em você. Mas aqui está o que ninguém naquela sala sabia. O veneno não era real. O colapso foi uma performance ensaiada até o último espasmo. E tudo o que aconteceu a seguir, o falso coma, os 12 dias de silêncio, os segredos trocados em um quarto de hospital escuro entre um homem que não confiava em ninguém e uma mulher que não tinha motivos para confiar nele. Nada disso correu como ele planejou, porque em algum lugar entre as mentiras que ele construiu para pegar um traidor e a verdade que ela se recusou a parar de lhe dizer, algo mudou que nenhum dos dois viu chegar. E essa é a parte desta história que você não vai querer perder. Se isso já te fisgou, aperte o botão de gostei com força para que mais pessoas encontrem esta história. Compartilhe com alguém que precisa de uma boa história esta noite e inscreva-se para estar aqui quando as coisas ficarem perigosas. Agora, vamos voltar 4 semanas para a noite chuvosa de outubro. Ela entrou pela primeira vez pelos portões dele com nada além de sapatos rasgados e um green card que mal estava seco. Naquela noite, o céu de Chicago derramava chuva como se alguém lá no alto estivesse esvaziando tudo o que restava do outono sobre a cidade. Nádia Serrano desceu do último ônibus na Lakeshore Drive às 9h43 daquela noite. Uma bolsa de pano pendurada no ombro continha 2 trocas de roupa, um caderno e o green card que ela recebera apenas 6 semanas antes, depois de quase 18 anos vivendo nas sombras de um sistema de imigração que nunca tinha pressa para pessoas como ela. Seus sapatos estavam rasgados no dedão esquerdo. A água da chuva havia encharcado suas meias, e ela sentia o frio amargo de cada passo na calçada da Gold Coast, onde o brilho das mansões que ladeavam ambos os lados da rua era suficiente para fazê-la entender que estava entrando em um mundo que não lhe pertencia. A mansão Crane ficava no final de uma rua sem saída de frente para o lago Michigan, com 4 andares, paredes de pedra cinza, portões de ferro que se erguiam pelo menos 1,5 metro acima de sua cabeça, e atrás da cerca estendia-se um jardim tão escuro que ela não conseguia ver nada além das sombras de velhos carvalhos balançando ao vento. Ela apertou a campainha e esperou. Não foi o portão principal que se abriu, mas uma pequena porta lateral que levava a um estreito caminho de serviço que corria ao longo do muro de tijolos em direção aos fundos da casa. A mulher que a abriu tinha cabelos prateados, era baixa, usava um avental branco e ainda tinha flores presas às mãos. Ela olhou Nádia de cima a baixo, olhou para os sapatos rasgados, olhou para a bolsa de pano encharcada, depois disse com uma voz suave que não deixava espaço para hesitação:
Você é a Nádia, certo? Entre. A porta da cozinha está sempre aberta para alguém novo. Aquela era Lucille, a cozinheira da mansão nos últimos 9 anos. Uma mulher porto-riquenha, a mulher que a mãe de Nádia conhecia através da igreja de São Pio em Pilsen. Ela levou Nádia por uma cozinha maior que o apartamento que sua família alugava, com balcões de granito reluzentes, 4 fogões a gás industriais, geladeiras duplas de aço inoxidável e um silêncio pesado que Nádia sentiu de imediato não ser um silêncio comum, mas o tipo de silêncio que pertence a um lugar onde as pessoas aprenderam a não fazer barulho desnecessário. Lucille serviu-lhe um copo de água morna, sentou-se à sua frente e falou com a voz de alguém que já havia dito aquelas palavras tantas vezes que soavam como uma oração. Ouça com atenção, porque só vou dizer isso uma vez. Nesta casa, você não olha para coisas que ninguém lhe diz para olhar. Você não ouve conversas que não são para você. Você não pergunta por que estranhos chegam à meia-noite, por que o porão está sempre trancado, ou por que a garagem às vezes cheira a pólvora pela manhã. Você trabalha, fica quieta e vai para a casa inteira. Entendeu? Nádia entendeu. Não porque fosse ingênua, mas precisamente porque não era. Ela cresceu em Pilsen. Ela conhecia o cheiro de pólvora. Ela sabia que tipo de segredos um certo tipo de silêncio podia esconder. E ela sabia que $4.800 por mês para o remédio de seu pai não apareciam do nada limpando o chão de casas comuns. Lucille a levou até o segundo andar pela escada de serviço, destinada aos funcionários, não pela escada principal de carvalho, com o corrimão de prata esculpida que Nádia vislumbrou ao passarem pela sala de estar. O quarto de Nádia ficava no final do corredor do segundo andar, pequeno, limpo, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira e uma janela de frente para o Lago Michigan. Ela colocou a bolsa na cama e olhou para fora. A chuva ainda caía sobre a superfície escura do lago e as luzes do Navy Pier piscavam à distância como promessas que ela não tinha certeza se esta cidade cumpriria. A mansão era tão silenciosa que ela podia ouvir a chuva batendo no vidro lá embaixo. Não havia televisão, nem risadas, nem música. Ela havia limpado para outras 3 famílias antes desta, e cada casa sempre tinha algum som de fundo. Crianças correndo, um marido e uma esposa discutindo durante o jantar, um cachorro latindo no quintal. Esta casa não tinha nada disso. Havia apenas silêncio e o cheiro de carvalho velho misturado com o cheiro de velas caras, cujo nome ela não conhecia. Lucille voltou antes que Nádia tivesse tempo de se trocar e colocou um uniforme na mesa. Uma camisa branca de manga comprida, calças pretas, um avental cinza e um par de sapatos de couro novos ainda na caixa. Seus sapatos não servem nesta casa, ela disse. Não como crítica, mas como um fato. Use estes. Amanhã começa às 6 da manhã. O primeiro e o segundo andar são sua área. O terceiro andar é o escritório do patrão, então não suba a menos que seja chamada. O porão, nunca. Ela parou na porta. E mais uma coisa, o patrão não gosta de ouvir cumprimentos. Não diga nada quando ele passar. Apenas trabalhe como se você não existisse. É a maneira mais segura. Lucille fechou a porta. Nádia sentou-se na cama, com os sapatos novos nas mãos, e pela primeira vez se perguntou que tipo de homem vivia em uma casa onde até mesmo dizer bom dia era algo que você não deveria fazer. Às 6 da manhã seguinte, Nádia já estava no primeiro andar, com seus sapatos novos e avental cinza. E a partir daquele momento, sua vida começou a se mover no ritmo de uma máquina diferente de tudo que ela já tinha visto em qualquer casa antes. A mansão Crane acordava em sequência, não por hábito, mas por regra. Às 6, a equipe de segurança trocava de turno, e ela ouvia os passos pesados passando pelo corredor lateral no primeiro andar. Às 6h15, Lucille ligava o fogão e o cheiro de café italiano se espalhava pelo andar térreo. Às 6h30, Jonas tirava o carro da garagem e deixava o motor funcionando por exatamente 5 minutos antes de desligá-lo. E às 6h45, a casa inteira mergulhava em um tipo particular de silêncio que Nádia levou 2 dias para entender. Era o silêncio da espera. Exatamente às 7, passos desciam a escada de carvalho do terceiro andar. Firmes, constantes, nem rápidos nem lentos. E todos na casa sabiam, sem que lhes fosse dito, que o patrão estava acordado. Nádia viu Alistair Crane pela primeira vez na manhã de seu segundo dia de trabalho.
Ela estava limpando as janelas da sala de estar, no primeiro andar, quando ele passou pelo corredor a menos de 3 metros dela. Ele usava um terno cinza, uma camisa branca sem gravata, o cabelo preto penteado para trás e se movia com o tipo de confiança que ela só tinha visto em pessoas que nunca precisaram provar nada a ninguém. Ele não olhou para ela, não da maneira descuidada de alguém que não notou, mas da maneira de alguém que sabia que outra pessoa estava lá e escolheu não olhar. A maneira como as pessoas passam por uma mesa ou uma parede, algo que pertence à sala, mas não à conversa. Nadia continuou limpando o vidro. Ela se lembrou do aviso de Lucille e não disse nada. Mas ela observou, porque era nisso que ela era boa desde a infância, observar sem deixar ninguém saber que estava observando. Naquela primeira semana, ela aprendeu muitas coisas sobre Alistair Crane, sem que ninguém precisasse lhe dizer. Ele bebia café preto sem açúcar, tomava o café da manhã sozinho na longa mesa de jantar que acomodava 12 pessoas, mas usava apenas uma cadeira na cabeceira, lia papéis enquanto comia e nunca ligava à televisão ou à música. Ele falava tão pouco que era inquietante, não porque fosse taciturno, mas porque cada frase que ele dizia carregava o peso de uma ordem, mesmo quando soava como um comentário comum. Na manhã de quarta-feira, Nadia estava arrumando a sala de jantar quando o ouviu falando com um homem na sala de estar, um rosto que ela nunca tinha visto antes. O homem falava muito, falava rápido, explicando algo sobre uma remessa e um número que não batia. Alistair não interrompeu. Ele deixou o homem terminar. E então, no silêncio após a última frase, ele disse apenas uma coisa, sua voz mais baixa que o normal, tão baixa que Nadia teve que prender a respiração para ouvir claramente. Ela não entendeu as palavras, mas viu a reação. O homem se levantou, acenou com a cabeça e saiu da casa em menos de 2 minutos sem dizer outra palavra. Nadia entendeu na mesma hora que Alistair Crane não precisava gritar para fazer as pessoas sentirem medo. Ele só precisava baixar a voz. Jonas foi a primeira pessoa na mansão, além de Lucille, que realmente falou com ela. Ele era o guarda-costas e motorista de Alistair. 29 anos, quase 1,90 m de altura, ombros largos, mas com um sorriso fácil e o hábito de dizer exatamente o que pensava. Algo que Lucille chamava de o único milagre que mantinha aquele rapaz vivo nesta casa. Jonas encontrou Nadia no corredor lateral na manhã de quinta-feira, enquanto ela carregava um balde e uma vassoura para o segundo andar. Ele parou, olhou para ela e disse, sem se preocupar com apresentações: "Você é a nova, certo? Conselho grátis. Nunca fique no corredor do terceiro andar quando ele estiver ao telefone. A última vez que alguém fez isso, essa pessoa não trabalha mais aqui. Não foi demitida, apenas desapareceu. E ninguém perguntou por quê." Depois de dizer isso, ele sorriu como se tivesse acabado de contar uma piada comum e continuou andando. Nadia não sorriu, mas se lembrou disso. No final da primeira semana, ela tinha uma imagem bastante clara desta casa. A mansão Crane tinha 11 funcionários regulares, 4 guardas divididos em 2 turnos, Lucille na cozinha, um jardineiro que vinha toda terça e sexta-feira, Jonas e Nadia. Todos trabalhavam de forma eficiente e pontual. Ninguém conversava em locais com câmeras, e ninguém se referia ao patrão por nada além de Sr. Crane ou simplesmente ele. No sábado à noite, Lucille lavava a louça enquanto Nadia limpava a cozinha. E talvez fosse porque ela estava cansada, ou porque as horas tardias tornam as pessoas mais propensas a dizer a verdade. Mas ela deixou escapar uma frase que Nadia lembraria por muito tempo. 9 anos eu cozinhei para ele. 9 anos. Nenhuma vez ele me perguntou de onde eu vim. Nunca perguntou se eu tenho filhos ou netos. Nunca disse uma frase como: "Obrigado, Lucille. O jantar estava maravilhoso." Nenhuma vez. Ela terminou de lavar o último prato, secou as mãos no avental e acrescentou, com a voz não irritada, mas carregando a verdade simples de alguém que a aceitou há muito tempo: "Ele não é um homem mau, criança. Mas ele é o tipo de homem que olha através de você e nunca te vê. E às vezes isso dói mais do que ser odiado." O que Lucille não contou a Nadia naquela noite, e talvez nunca contaria porque ela mesma não sabia toda a verdade, era a história de por que Alistair Crane havia se tornado o tipo de homem de quem nenhuma palavra de agradecimento parecia escapar. O terceiro andar da mansão Crane era um lugar onde ninguém podia entrar, a menos que fosse convocado.
Nadia sabia disso desde sua primeira noite, mas não sabia que no escritório daquele andar, atrás de uma escrivaninha de nogueira pesando mais de 100 quilos, e sob a fechadura de combinação na gaveta esquerda, havia um envelope amarelado dobrado em quatro que Alistair Crane guardava há 23 anos. Aquela carta fora escrita por sua mãe, Catherine, na noite em que ela deixou a casa em Bridgeport, quando Alistair tinha 14 anos. Ela não acordou o filho. Ela não o abraçou uma última vez. Ela colocou o envelope em seu travesseiro, pegou uma pequena mala e saiu pela porta da frente às 3 da manhã, enquanto seu marido, Michael Crane, o primeiro chefe da organização, estava no porão contando dinheiro com dois homens cujos nomes ela não queria saber. Alistair acordou às 6, encontrou o travesseiro frio e o envelope ao lado de seu rosto. Dentro havia apenas 4 linhas manuscritas em tinta azul inclinada. Você é muito parecido com seu pai. Eu tentei. Não consegui te salvar. Sinto muito. Não havia novo endereço, nem número de telefone, nem promessa de que ela voltaria. Apenas 4 linhas e um vazio que Alistair carregaria pelo resto da vida sem nunca deixar ninguém ver. Ele não chorou naquela manhã, não porque 14 anos fosse idade suficiente para ser forte, mas porque seu pai estava lá embaixo, e na casa de Michael Crane, lágrimas eram um luxo que ninguém podia ter, nem mesmo seu filho. Alistair dobrou a carta, guardou-a no bolso e desceu para o café da manhã, como se fosse um dia qualquer. Seu pai não perguntou sobre sua mãe. De jeito nenhum, como se ela nunca tivesse existido. E foi esse silêncio que ensinou a Alistair a primeira lição sobre o poder, a lição que ele aplicaria pelo resto de sua vida. Quando algo te machuca, não reaja, não mencione. Não deixe ninguém saber que existe. Porque no momento em que você admite que precisa de alguém, você entrega a eles a única arma que pode te derrubar. 5 anos depois que sua mãe foi embora, quando Alistair tinha 19 anos, seu pai foi morto a tiros em uma batida federal em um armazém perto do Porto Sul. 3 balas, 2 no peito, uma na cabeça. Alistair recebeu a notícia por telefone às 10 daquela noite, enquanto estava sentado no apartamento barato de um cômodo nos fundos do quintal que alugava com o dinheiro que seu pai lhe enviava todo mês. Ele desligou o telefone, olhou para a parede em branco à sua frente e ficou imóvel no escuro por 4 horas. Na manhã seguinte, ele foi ao necrotério para identificar o corpo, assinou os papéis e, antes de sair, fez uma única ligação para Tristan Hale. Então, com 23 anos, filho de um dos ex-tenentes de seu pai, a única pessoa de sua geração que Alistair acreditava ser inteligente o suficiente para entender a situação. Meu pai está morto, disse ele. A organização deve $400.000. 3 famílias estão esperando para despedaçá-la. Você está comigo ou não? Tristan não fez outra pergunta. Estou com você. E ele ficou com ele por 18 anos, até a noite em que se levantou de sua cadeira no jantar da cobertura e chamou o médico com a voz de um homem pedindo a sobremesa. Mas essa é uma história que já conhecemos. O que Alistair herdou aos 19 anos não foi um império, mas uma ruína. A organização Crane, naquele ponto, tinha apenas 11 homens leais restantes. 3 linhas de transporte prestes a serem engolidas pela família de Detroit e uma reputação que derretia mais rápido que a neve de março em Chicago. Levou 6 anos para Alistair pagar a dívida, 8 anos para reconstruir e 4 anos para transformar a organização Crane em um nome que ninguém na Zona Sul queria confrontar. Ele fez isso com inteligência fria, com paciência implacável e com um princípio que nunca mudou. Nunca deixar ninguém chegar perto o suficiente para machucá-lo. A carta de sua mãe ensinou-lhe que as mulheres vão embora quando as coisas ficam pesadas demais. A morte de seu pai ensinou-lhe que confiar na pessoa errada significa morrer. E seu próprio silêncio ao longo de 23 anos ensinou-lhe que ele poderia viver sem ninguém, desde que nunca parasse o tempo suficiente para sentir o vazio. Ele guardava a carta de sua mãe na gaveta trancada no 3º andar. Não porque quisesse se lembrar, mas porque precisava se lembrar todos os dias que aquilo era uma prova. Prova de que ele estava certo em não confiar em ninguém. Prova de que o amor era algo que as pessoas usavam como motivo para ir embora, não para ficar. E com essa crença, Alistair Crane construiu um império, construiu um muro, construiu tudo, exceto um relacionamento real com qualquer ser humano que vivesse sob o mesmo teto que ele, incluindo Lucille com seus 9 anos na cozinha,
incluindo Jonas com seus 4 anos ao volante e incluindo Nádia Serrano, a nova empregada que chegara com os sapatos rasgados, cujo nome ele não sabia e não tinha intenção de saber. 2 semanas se passaram e Nádia começou a pensar que entendia esta casa bem o suficiente para sobreviver dentro dela sem problemas. Ela estava errada. Na noite de sábado da terceira semana, Alistair ofereceu um jantar privado para 8 convidados na sala de jantar principal no primeiro andar. Nádia não sabia quem eram e não perguntou, mas notou a maneira como Jonas verificou sua arma antes de abrir o portão. A maneira como 4 guardas extras foram posicionados no jardim da frente em vez dos 2 habituais, e a maneira como Lucille estava cozinhando desde as 3 da tarde, com as mãos se movendo mais rápido que o normal e os olhos que não sorriam. Este não era um jantar comum. A tarefa de Nádia era preparar a sala de jantar, arrumar a mesa, colocar os copos, arrumar os talheres e estender a toalha de mesa. Lucille a havia avisado naquela manhã. Cinza carvão. Ele sempre usa cinza carvão para jantares privados. Nunca branco. Nádia assentiu e se lembrou claramente. Mas quando ela abriu o armário de linho no corredor lateral às 5 da tarde, restavam apenas 3 toalhas de mesa, e nenhuma delas era cinza carvão, 2 eram branco marfim, uma era creme. Ela procurou na lavanderia, na área de armazenamento do porão que ela tinha permissão para entrar, e no armário de suprimentos ao lado da cozinha. Nada. Ela perguntou a Jonas, e Jonas balançou a cabeça. Ela queria perguntar a Lucille, mas Lucille estava refogando cebolas em 4 panelas ao mesmo tempo. E Nádia sabia que interromper Lucille durante um jantar importante era quase tão perigoso quanto desagradar o patrão. Nádia olhou para o relógio. 5h40. Os convidados chegariam às 7. Ela tomou a decisão sobre a qual pensaria centenas de vezes mais tarde. Ela estendeu a toalha branco-marfim, porque era a coisa mais próxima do cinza das 3 opções, e esperava que, sob a luz dourada da sala de jantar, a diferença não fosse tão óbvia. A diferença foi óbvia de imediato. Os convidados chegaram exatamente às 7, 8 homens e mulheres vestidos como se tivessem saído de uma revista, carregando o cheiro de perfume caro e o som de risadas cuidadosamente controladas. Alistair sentou-se à cabeceira da mesa em um terno preto e, nos primeiros 20 minutos, tudo correu bem. Nádia ficou perto da porta da cozinha, pronta para servir, e começou a pensar que talvez a sorte a tivesse poupado. Então Alistair parou no meio de uma frase. Ele estava falando com um homem sentado à sua direita, e de repente ele parou, seus olhos caindo sobre a superfície da mesa, e ficou em silêncio. O tipo de silêncio que Nádia aprendera a reconhecer como sua arma mais perigosa, o tipo que fazia a sala inteira parar de respirar sem entender por quê. Ele levantou uma mão e tocou levemente o tecido. Seus dedos se moveram lentamente sobre o pano. Então ele ergueu os olhos e fixou-os em Nádia. A primeira vez em 3 semanas que ele olhava diretamente para ela, e ela desejou que ele nunca o tivesse feito. Quem colocou esta toalha? Sua voz não estava elevada. Essa era a pior parte. Se ele tivesse gritado, pelo menos teria sido raiva que passaria. Mas sua voz era baixa e monótona. A mesma voz que Nádia ouvira através da porta da sala de estar na semana anterior. O tipo de voz que fizera um homem sair da casa em 2 minutos. Fui eu, Sr. Crane, disse Nádia. Sua voz soou mais calma do que ela se sentia. Eu te pago para fazer uma coisa corretamente neste jantar. Alistair disse, seus olhos nunca a deixando. E todos os 8 convidados também estavam olhando para ela. E Jonas estava parado no canto da sala, olhando para o chão, porque não queria testemunhar o que estava prestes a acontecer. Uma coisa, e você nem conseguiu fazer isso, eu disse. Cinza carvão, isto é branco. Se eu quisesse branco, teria dito branco. Se você não consegue distinguir a diferença entre 2 cores, então não entendo quem te contratou ou por que você ainda está nesta casa. Os 8 convidados permaneceram em silêncio. Uma mulher sentada no meio da mesa olhou para Nádia com uma expressão que ela reconheceu de imediato, porque a vira muitas vezes em sua vida. Piedade misturada com alívio por isso não estar acontecendo com ela. Nádia não disse mais uma palavra. Ela deu um passo à frente, gentil, mais rápida, levantou cada prato e cada copo da mesa, removeu a toalha branca, pegou a toalha creme do armário porque era a coisa mais próxima do cinza que restava. Estendeu-a novamente. Depois devolveu cada prato e cada copo exatamente no mesmo lugar, 90 segundos.
Ela fez isso em 90 segundos, sem deixar cair uma única coisa, sem tremer, sem levantar os olhos. Quando terminou, ela disse, desculpe pelo inconveniente, Sr. Crane. Depois se virou e foi para a cozinha. A porta da cozinha se fechou atrás dela, e o mundo do outro lado continuou o jantar como se nada tivesse acontecido. Dentro da cozinha, Lucília a observava do fogão, uma concha ainda na mão, seus olhos dizendo tudo o que sua boca não dizia. Nádia foi direto para os fundos, onde a câmara fria e caixotes de legumes se alinhavam na parede, e sentou-se em um caixote de batatas sem dizer uma palavra. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Ela não chorou, não porque não doesse, mas porque conhecia esse tipo de dor há muito tempo. A dor de ser tratada como se não existisse pelas mesmas pessoas que ela servia todos os dias. E ela sabia que lágrimas naquela cozinha não mudariam nada, exceto molhar seu avental. Lucille se aproximou depois de desligar o fogão. Ela não disse, ele é assim mesmo, ou não leve para o coração, ou qualquer outro consolo barato. Ela simplesmente sentou-se ao lado de Nádia no caixote de batatas e colocou a mão em seu ombro, uma mão pesada e quente que cheirava a alho e manteiga. As duas ficaram em silêncio na cozinha enquanto risadas educadas vinham de fora da porta. E Nádia pensou nos $4.800 por mês que sua família precisava para sobreviver e entendeu que amanhã ela voltaria para esfregar o chão desta casa porque não tinha outra escolha. E essa era provavelmente a parte que mais doía. A quarta semana começou e Nádia ainda estava esfregando o chão, ainda limpando mesas, ainda evitando os olhos de Alistair Crane sempre que ele passava pelo corredor, e ainda mantendo o mesmo acordo silencioso sobre o qual Lucille a havia avisado naquela primeira noite chuvosa. Mas havia uma coisa que Lucille nunca a ensinara a lidar. Quando seus olhos veem coisas que nunca deveriam ver, e seus ouvidos não podem simplesmente se fechar, o que você deve fazer então? A primeira coisa aconteceu na terça-feira à noite. Nádia estava levando o lixo da cozinha para as lixeiras atrás da casa às 10 horas, passando pelo corredor que levava ao porão, o lugar que Lucille dissera que nunca se deveria descer. Ela não desceu, mas a porta do porão estava ligeiramente aberta, e a luz se derramava pela fresta junto com vozes. Ela reconheceu a voz de Tristan Hale de imediato, baixa, medida, o tipo de voz que pertencia a um homem acostumado a dar ordens. Mas ao lado da dele havia outras duas vozes que ela nunca ouvira nesta casa antes. Eles falavam inglês, mas misturavam algumas palavras em italiano que Nádia não entendia. Ela parou por exatamente 3 segundos, tempo suficiente para ouvir Tristan dizer, próxima sexta-feira, e ele não saberá até que a papelada esteja pronta. Então ela continuou andando como se não tivesse ouvido nada. Quando chegou às lixeiras, sua mão agarrava a alça do saco de lixo com mais força do que o normal, mas seu rosto não havia mudado. O que a inquietou não foi tanto o significado da frase, mas o contexto. A sala de vinhos no porão era onde Alistair realizava reuniões do conselho toda sexta-feira. E por tudo que Nádia observara nas últimas 3 semanas, ninguém usava aquela sala quando Alistair não estava lá. Ninguém, exceto Tristan, naquela noite. A segunda coisa aconteceu 2 dias depois, na tarde de quinta-feira. Nádia estava limpando o banheiro do segundo andar, o banheiro de hóspedes no final do corredor, quando ouviu vozes vindo do banheiro principal, 2 portas adiante. A porta do banheiro principal não estava totalmente fechada. Estava aberta cerca da largura de uma mão, e a voz era de Bianca Ashford. Nádia conhecia Bianca, a namorada de Alistair, a mulher de 31 anos que possuía uma galeria de arte na Gold Coast, a mulher que sempre vinha à mansão nas tardes de quarta-feira e ficava até as manhãs de sexta, a mulher cuja voz se tornava doce como mel sempre que falava com Alistair, embora seus olhos estivessem sempre medindo algo que Nádia não conseguia nomear. Bianca estava ao telefone e falava espanhol. Nádia parou de limpar o espelho, não por causa do significado. Ela pegou apenas algumas palavras esparsas. Na próxima semana, ele não suspeita de nada. Tudo está indo de acordo com o plano, mas porque nas 3 semanas que Nádia estivera ali, ela nunca tinha ouvido Bianca falar espanhol. Com Alistair, com os convidados, com Jonas, com Lucille, Bianca sempre falava um inglês impecável, sem sotaque. Então, a questão se tornou de quem ela estava escondendo essa língua, ou mais precisamente, de quem ela estava escondendo essa conversa.
Nádia terminou de limpar o banheiro de hóspedes e saiu para o corredor no exato momento em que Bianca abriu a porta e saiu. Seu telefone já guardado na bolsa, seu sorriso social de volta ao lugar. Olá, Nádia. Certo. O banheiro está limpo? Bianca perguntou em inglês. E o sorriso era tão perfeito que, se Nádia não tivesse acabado de ouvir o que ouviu, poderia ter acreditado que era real. Está limpo, senhorita Ashford. Bianca passou. O cheiro de perfume caro permaneceu no corredor por vários segundos depois que ela se foi. A terceira coisa aconteceu na manhã seguinte, sexta-feira, e foi isso que custou o sono de Nádia. Ela estava levando uma bandeja de café da cozinha para a sala de estar do primeiro andar às 8 da manhã, passando pelo corredor que ligava à cozinha e à garagem, quando viu Tristan e Bianca parados ao lado do Escalade preto. Eles conversavam em voz muito baixa, com as cabeças inclinadas um para o outro. E a distância entre eles era menor do que a distância que deveria existir entre um tenente e a namorada do chefe. Nádia não parou de andar. Ela continuou com a bandeja de café. Mas naquele exato momento, Jonas saiu do lado da garagem e o som de seus passos fez Tristan e Bianca se separarem tão rapidamente que parecia haver uma mola entre eles. Bianca se moveu em direção ao carro e fingiu procurar algo no banco de trás. Tristan se virou para Jonas e disse algo sobre o horário do carro para o dia com uma voz normal. Normal demais. O tipo de normal que as pessoas precisam se esforçar para ter. Jonas assentiu e continuou. Nádia continuou. Ninguém olhou para ninguém, mas Nádia sabia o que tinha visto. Ela tinha visto duas pessoas que não deveriam estar tão perto ficarem muito perto. Tinha visto a distância mudar no instante em que uma terceira pessoa apareceu. Tinha visto o tipo de reflexo que apenas pessoas que escondem algo têm. Ela não sabia o que eles estavam escondendo. Ela não sabia o quão sério era. Ela só sabia que, pelas regras de Lucille, isso era exatamente o tipo de coisa que uma empregada não vê, não ouve e não pergunta. Então, ela não perguntou. Ela levou o café para a sala de estar, colocou a bandeja na mesa e voltou para a cozinha. Mas ela não esqueceu. Nádia Serrano nunca esquecia as coisas que não deveria ver, porque ela cresceu em uma família onde não ver a verdade no momento certo uma vez custou tudo ao seu pai. Na tarde de segunda-feira daquela semana, às 4h15, Nádia estava trocando as flores no corredor do segundo andar, quando Jonas subiu a escada de serviço e disse a ela com uma voz mais curta que o normal. O Sr. Crane quer ver você. Terceiro andar, agora. Nádia colocou o vaso de flores no chão e subiu as escadas com as mãos ainda molhadas, sem nem parar para secá-las no avental. Esta foi a primeira vez em quase 4 semanas que ela pisou no terceiro andar. O corredor era mais estreito do que ela imaginara, o teto mais baixo que os 2 andares abaixo, e no final dele estava a porta de carvalho fechada sobre a qual Lucille a havia avisado na primeira noite. Ela bateu 2 vezes. Entre, uma palavra. O escritório de Alistair Crane era maior que o quarto em que ela dormia na mansão. Mas não era luxuoso como ela imaginara. Uma grande escrivaninha de nogueira, 2 cadeiras de couro, uma parede de estantes de madeira do chão ao teto atrás dele, e na frente, janelas de vidro com vista para o lago Michigan. Alistair estava sentado atrás da escrivaninha, mangas da camisa branca arregaçadas até os cotovelos, sem terno, sem gravata, e na mesa não havia papéis ou laptop como ela esperava. Apenas um copo de uísque servido 1/3 ainda intocado. Ele estava olhando pela janela quando ela entrou, depois se virou para olhá-la, e a primeira coisa que Nádia notou foi que ele não estava olhando para ela como na noite do jantar com a toalha de mesa. Não havia aquele cálculo frio, nenhuma daquela distância. Em vez disso, havia algo que ela levou alguns segundos para nomear. Inquietação. Não muita, apenas o suficiente para aparecer nos cantos de seus olhos, e na maneira como seus dedos bateram na mesa 2 vezes e depois pararam, como se ele tivesse se pego fazendo algo que não queria que ninguém visse. Sente-se, disse ele com um leve aceno de queixo em direção à cadeira de couro à sua frente. Nádia sentou-se, mãos no colo, costas retas, e esperou. Nas 3 semanas em que esteve ali, toda a conversa entre ela e Alistair fora uma ordem unilateral. Limpe este quarto, traga café, troque a toalha de mesa, e a frase mais longa que ele já lhe dissera fora o insulto na noite daquele jantar. Então, quando ele abriu a boca, e o que saiu não foi uma ordem, mas uma pergunta. Nádia entendeu na hora que algo havia mudado.
Você trabalha aqui há quase um mês, disse ele lentamente, como se pesasse cada palavra. Você passa por esta casa todos os dias. Você limpa todos os cômodos. Você está aqui de manhã à noite. Ele fez uma pausa. Você viu algo em comum? Nádia não respondeu imediatamente. Dentro de sua cabeça, duas vozes lutavam. A primeira era a de Lucille. Não olhe, não ouça, não pergunte. É a maneira mais segura. A segunda era a dela, a garota que cresceu vendo seu pai ser traído pela pessoa em quem mais confiava e que sabia que às vezes o silêncio não era segurança, era cumplicidade. Ela olhou para Alistair e esperou. Se falasse, estaria quebrando a única regra que mantinha as empregadas vivas neste mundo. Se não falasse, manteria seu emprego, mas teria que se olhar no espelho todas as noites e ver o rosto de alguém que escolheu o silêncio quando deveria ter falado. Mas havia uma terceira coisa que tomou a decisão por ela. E não era lógica ou moralidade. Era a maneira como Alistair estava olhando para ela agora. Pela primeira vez em 4 semanas, ele não estava olhando para ela como um móvel ou uma ferramenta, mas como um ser humano que poderia lhe dar algo de que ele precisava. E o que ele precisava, Nádia percebeu com surpresa silenciosa, era a verdade. O homem mais poderoso da zona sul de Chicago estava sentado na frente de sua empregada. E em seus olhos havia algo quase como um apelo, embora ele preferisse morrer a chamar por esse nome. Terça-feira à noite da semana passada, disse Nádia, com a voz calma. O Sr. Hale usou a sala de vinhos no porão com 2 homens que eu nunca tinha visto antes. Você não estava lá. A reunião durou pelo menos 1 hora. Ela fez uma pausa de meio segundo. Alistair não reagiu, não se moveu. Seus olhos permaneceram fixos no rosto dela, como se ela estivesse lendo uma sentença. Quinta-feira à tarde, ela continuou. A senhorita Ashford estava ao telefone no banheiro do 2º andar. Ela estava falando espanhol. Desta vez, Alistair reagiu. Não de forma grandiosa, apenas os dedos que batiam pararam completamente, como se uma máquina tivesse acabado de ser desligada. Eu não sabia que a senhorita Ashford falava espanhol, disse Nádia. E ela disse essa parte com muito cuidado, porque entendia seu peso. Todo o tempo que estive aqui, ela nunca falou espanhol na frente de ninguém. Silêncio. O tipo de silêncio tão pesado que Nádia podia senti-lo pressionando seu peito. Alistair olhou para ela por mais 3 segundos. Então seus olhos se desviaram para a janela, em direção ao lago Michigan, para alguma distância que Nádia não conseguia alcançar. Pode ir, disse ele. Quando ela limpava as estantes, murmurava. Esta tem uma capa bonita. Quando esvaziava o lixo, dizia. Você terminou seu café hoje. Que bom. Quando abria as cortinas, dizia. O tempo está bom, a luz do sol deixa o quarto mais claro. Ela não esperava uma resposta. Não precisava de uma. Falava como algumas pessoas falam sozinhas, como tinha o hábito de cantarolar enquanto trabalhava, mais forte que sua própria vontade, e Donovan, na maioria das vezes, não reagia. Mas ele a ouvia. Ele ouvia cada palavra. Numa tarde de sexta-feira, Frank Cletty passou pela propriedade. Sentou-se em frente a Donovan no escritório, terminou os negócios, dobrou os documentos e disse levemente, como se perguntasse sobre o tempo. 3 semanas? Donovan não ergueu os olhos. 3 semanas? O quê? A nova empregada. Já faz 3 semanas. É um recorde. Donovan continuou a digitar. Ela é barulhenta, teimosa, não sabe ficar no seu lugar. Frank guardou os papéis na pasta, levantou-se e abotoou o paletó. Mas ela ainda está aqui. Donovan não respondeu. Frank não precisava que ele respondesse. Ele já sabia a resposta pela maneira como Donovan não erguia os olhos, pela maneira como ele tentava parecer indiferente enquanto se importava de forma óbvia demais. Depois de 30 anos com a família Marchetti, Frank conseguia ler Donovan mais facilmente do que lia o jornal. Mas a mudança mais clara não estava em suas palavras. Estava na porta. A porta do escritório de Donovan começou a ficar ligeiramente aberta. Não escancarada, apenas ligeiramente. O suficiente para uma fina faixa de luz do corredor entrar, o suficiente para o som de fora entrar. Helen Perez notou imediatamente no 2º dia. Em 15 anos como governanta, aquela porta só se abria quando alguém entrava para limpar ou Frank entrava para uma reunião. Agora, ficava entreaberta a tarde toda. A partir do momento em que Mabel terminava de limpar. Mabel passou pelo corredor carregando um balde de água,
viu a porta ligeiramente aberta e disse a Helen, que estava por perto. Ele esqueceu de fechar a porta. Helen olhou para ela, depois para a fresta estreita e de volta para ela. Ele nunca esquece nada, Mabel. Mabel deu de ombros e continuou andando. Ela não pensou muito nisso, mas Helen sim. Ela ficou ali por mais alguns segundos, olhando para a faixa de luz do corredor que caía pela abertura no escritório escuro, e soube que não era esquecimento. Era uma escolha. Lá embaixo, na cozinha, Reggie também notou algo. A bandeja do almoço começou a voltar menos cheia. Não completamente vazia, mas visivelmente menos intocada do que estivera por anos. O sanduíche estava comido pela metade em vez de apenas uma mordida. O copo de suco de laranja estava terminado. Nos dias em que havia sopa, a tigela voltava quase vazia. Reggie não disse nada a Donovan, mas disse a Helen quando os dois estavam na cozinha no final do dia. Algo está diferente nesta casa, Helen. Não sei o que é, mas algo está. Helen estava lavando as mãos. Ela parou e olhou pela janela da cozinha, onde a luz do entardecer se desvanecia lentamente sobre o gramado dos fundos. Ela também sentia. O ar na propriedade ainda estava quieto, ainda pesado. Mas o tipo de silêncio havia mudado, como se o iceberg ainda estivesse lá, inteiro e intacto. Mas em algum lugar por baixo dele, a água começara a se mover. E Mabel não sabia nada sobre icebergs ou águas em movimento ou portas deixadas ligeiramente abertas. Ela só sabia que toda manhã acordava às 5, beijava seus 2 filhos na testa, pegava o ônibus por 40 minutos até Lake Forest, espanava, limpava quartos, dizia algumas palavras a um homem que nunca respondia, depois pegava o ônibus por mais 40 minutos de volta para Englewood, cozinhava o jantar, dava banho nas crianças, embalava-as para dormir, contava o dinheiro no envelope debaixo do travesseiro e dizia a si mesma, todos os dias, que estava um pouco mais perto ainda, do número 80.000. A mensagem chegou às 6 da manhã, logo depois que Mabel terminou de dar banho em Tommy e Lucy. Os dois sentados na cama com roupas limpas, prontos para ir para a creche. A creche está fechada. Um cano estourou, o chão está inundado e não há data definida para reabrir. Mabel leu a mensagem 2 vezes, fechou os olhos, abriu-os e leu uma terceira vez, como se a terceira leitura pudesse de alguma forma dizer algo diferente. Não dizia. Ela pegou o telefone e ligou para Ruth Ann. Do outro lado, sua mãe tossiu. O tipo de tosse que vinha do fundo do peito, úmida e pesada. Tossindo tanto que ela teve que parar para recuperar o fôlego antes de poder falar. Mamãe, preciso que você cuide das crianças hoje. Querida, tossi a noite toda e não dormi. Esta manhã, estou com uma febre leve. Tenho medo de passar para os pequenos, especialmente para a Lucy. Mabel encostou a testa na parede da cozinha e fechou os olhos, pensando. A senhora Santos, no 3º andar, estava no turno da manhã. A mulher no final do corredor se mudou na semana passada. Não havia mais ninguém. Nenhuma pessoa nesta cidade de 9 milhões de habitantes que Mabel pudesse ligar às 6 da manhã e pedir para cuidar de seus filhos de 2 anos. Ela abriu os olhos e olhou para Tommy tentando subir na cadeira da cozinha. Olhou para Lucy sentada na cama, segurando seu pato de borracha, respirando suavemente, com um chiado. Tudo bem, mamãe, vá deitar e descansar. Eu dou um jeito. Mabel, você está pensando em levá-los para a casa do Sr. Marchetti? Vou escondê-los na lavanderia, trabalhar rápido e voltar para casa. Ninguém vai saber. Mabel, se ele descobrir... Ele não vai descobrir. Confie em mim. Ruth Ann ficou em silêncio do outro lado. Teve outro acesso de tosse e depois disse suavemente. Tome cuidado, querida. 40 minutos depois, Mabel entrou pelos portões da propriedade Marchetti com uma mochila nos ombros, Tommy no braço esquerdo, Lucy no direito e um coração batendo mais rápido do que em qualquer manhã em que estivera ali antes. Ela foi direto pela entrada lateral, pelo corredor dos funcionários, para a lavanderia no final do corredor do 1º andar, o lugar com menos movimento na casa. A lavanderia era pequena, com uma máquina de lavar, uma secadora, prateleiras para suprimentos e um canto grande o suficiente. Mabel estendeu a colcha de retalhos no chão, colocou travesseiros ao redor em um círculo, colocou um saco de biscoitos na manta e ligou desenhos animados sem som no velho iPad de tela rachada para Tommy. Lucy deitou-se na colcha segurando seu pato de borracha,
seus olhos grandes fixos em sua mãe, sem chorar, sem pedir nada, apenas olhando para ela com aquele olhar que Mabel amava e doía ao mesmo tempo. O olhar de uma criança já acostumada a ter que ser boa. Fiquem quietos, vocês dois. A mamãe está bem aqui. Vou subir rapidinho e já volto. Tommy, você cuida da sua irmã para mim. Certo. Tommy olhou para a mãe, olhou para o iPad e acenou com a cabeça, não entendendo tudo, mas ouvindo a seriedade em sua voz e sabendo que tinha que ficar quieto. Mabel beijou a testa dos dois, respirou fundo, fechou a porta da lavanderia atrás de si, entrou no corredor, vestiu o uniforme e começou o dia de trabalho como se fosse qualquer outro. Exceto que a cada 30 ou 40 minutos, ela encontrava uma desculpa para descer ao primeiro andar, entrar na lavanderia, verificar as crianças, trocar a fralda de Lucy, dar água a Tommy, acalmá-los por um momento e depois voltar a subir. Seu coração bateu forte o dia todo. Uma vez, por volta do meio-dia, ela tinha acabado de sair da lavanderia quando ouviu os passos de Helen na outra ponta do corredor. Mabel virou-se imediatamente para o banheiro dos funcionários ao lado, fingindo lavar as mãos, esperando até que os passos passassem antes de finalmente expirar. A tarde continuou. Tommy adormeceu na colcha às 2 horas. Lucy ficou quieta o tempo todo, sem fazer barulho, agarrando seu pato de borracha, seus olhos se abrindo e fechando. Às 3 da tarde, Mabel subiu para o segundo andar para limpar o quarto de Donovan. A porta estava ligeiramente aberta, como estivera nos últimos dias. Ela a empurrou suavemente. O quarto estava escuro, as cortinas fechadas, o ar pesado e quente. Senhor Marchetti? Nenhuma resposta. Mabel entrou mais, seus olhos se ajustando à escuridão. E então ela ouviu. Donovan estava deitado na cama, encolhido, o rosto vermelho escuro, o suor encharcando o travesseiro, ambas as mãos agarrando a cabeça, a mandíbula cerrada. Ao lado da cama, o abajur havia sido quebrado, cacos de vidro brilhando no chão de madeira escura. Na parede havia um amassado recente, uma marca de soco. Sangue escorria das juntas de sua mão direita. E o que aconteceu naquela noite, você já ouviu no início da história. Ela não foi embora, ela ficou. Trouxe toalhas frias, enfaixou sua mão, segurou-o firme quando o tremor não parava e trouxe seus 2 filhos para cima, porque não havia ninguém para cuidar deles. Os 2 pequenos dormiram na colcha de retalhos ali mesmo no chão do quarto, ao lado da cama do homem que toda Chicago temia. E agora chegamos à manhã seguinte. Mabel acordou sobressaltada às 8 da manhã. A luz da manhã entrava pela fresta das cortinas e caía sobre o chão de madeira em um ângulo. E por um segundo, ela não soube onde estava. Então sentiu Tommy pesado em seus braços, sentiu o pescoço duro de dor por ter dormido de lado na cadeira de couro a noite toda. Sentiu Lucy enrolada a seus pés, sua respiração fraca e chiada roçando o tornozelo de Mabel. E ela se lembrou do quarto de Donovan a noite inteira. Seu coração começou a bater forte. Ela olhou para a cama. Donovan estava deitado virado para a janela, o peito subindo e descendo uniformemente. Seu rosto muito mais calmo do que na noite anterior. Não mais corado, não mais brilhante de suor, um braço descansando ao seu lado, não mais tremendo. Ele estava dormindo, ou pelo menos parecia dormir. Mabel gentilmente colocou Tommy na colcha de retalhos no chão. Ele se mexeu por um segundo, depois agarrou o canto da manta e voltou a dormir. Ela pegou Lucy nos braços. A menina parecia não ter peso, a cabeça apoiada no ombro da mãe, uma mão ainda agarrando o pato de borracha. Mabel saiu do quarto sem fazer barulho. Desceu para a lavanderia, colocou as 2 crianças em seu ninho familiar de cobertores e travesseiros, cobriu-as, colocou o iPad ao lado de Tommy e voltou para cima. No quarto de Donovan, ela trabalhou rápida e ordenadamente, como alguém acostumado a limpar depois de uma noite inteira acordada cuidando de um doente. Ela juntou as toalhas molhadas do chão em uma pilha e as jogou no saco de roupa suja. Esvaziou a tigela de água da mesa de cabeceira na pia do banheiro. Pegou os cacos de vidro da lâmpada quebrada, um por um, embrulhando-os cuidadosamente em lenços de papel antes de jogá-los fora. Arrumou as cartelas de remédios na mesa de cabeceira, alinhando-as ordenadamente, fechando a tampa da caixa. Limpou o sangue seco do chão perto da parede, o local onde Donovan havia socado na noite anterior. Verificou o curativo em sua mão. Ainda estava apertado, sem sangue vazando.
Verificou sua testa. Não estava mais quente. Ela estava quase terminando, levantando o último copo de água da mesa ao lado da cama e se virando para a porta. Mabel, ela parou. A voz veio da cama, baixa, rouca, mais fraca que o normal, mas clara. Ela se virou lentamente. Donovan havia aberto os olhos. Sua cabeça ainda estava apoiada no travesseiro, seu rosto virado para ela. Ele estava olhando para ela com olhos que Mabel nunca vira nele antes. Não frios, não medidores, não ameaçadores, apenas olhando. A maneira como um homem olha quando acaba de acordar e encontra algo que nunca esperava que ainda existisse. Sim. Silêncio. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Mabel contou em sua cabeça porque o silêncio parecia pesado demais. Então Donovan falou, sua voz tensa, cada palavra tendo que passar por muitas camadas. Pelo orgulho, pelo hábito de nunca dever nada a ninguém. Por 8 anos sem dizer essas duas palavras a ninguém. Obrigado. Mabel sentiu o peito apertar. Ele nunca a agradecera antes. Em 3 semanas de trabalho ali, nem uma vez. Ela segurou o copo de água com mais força para evitar que sua mão tremesse. Não é nada, Sr. Marchetti. Qualquer um teria feito o mesmo. Não. Sua voz era mais firme, embora ainda fraca. Nem todos fariam. Silêncio novamente. Desta vez, Mabel não contou. Ela ficou ali, com o copo na mão, olhando para ele olhando para ela. E o quarto estava tão quieto que ela podia ouvir os pássaros lá fora no jardim. Um som que ela nunca ouvira naquela casa antes, porque algo mais pesado sempre o abafara. As duas crianças, disse Donovan. Suas. O coração de Mabel caiu no estômago. Ele sabia, ele tinha visto Tommy e Lucy, ouvido a respiração de Lucy, visto a colcha de retalhos estendida no chão de seu quarto. Ela engoliu em seco. Sim, meus gêmeos. Sinto muito. Eu não tinha com quem deixá-los. A creche fechou e minha mãe está doente. Eu sei que não deveria ter trazido a menina. Ele interrompeu, sua voz não irritada, apenas perguntando. A maneira como ela respira é normal. Mabel parou, de tudo o que ela se preparara para ouvir. Preparada para a raiva? Preparada para ser demitida? Preparada para um arrume suas coisas e saia da minha casa? Essa pergunta não estava na lista. Ele estava perguntando sobre a respiração de Lucy. Ele a ouvira no meio daquela dor esmagadora em sua cabeça, no meio de uma noite febril chamando o nome de Na. Ele ainda ouvira a respiração chiada da menina dormindo no chão de seu quarto. Ela tem um problema no coração, disse Mabel, sua voz mais suave do que pretendia. Ela nasceu com isso. Precisa de cirurgia. Donovan olhou para ela por mais um momento, depois virou o rosto de volta para a janela. A luz da manhã caía sobre metade de seu rosto e o fio trançado roxo em seu pulso capturou a luz. Ele ficou quieto por um longo tempo, depois disse, ainda olhando para fora. Sempre que a creche fechar ou sua mãe estiver doente, ou sempre que você precisar trazer as crianças com você, diga a Helen que eu dei permissão. Mabel ficou ali. Ela se preparara para a raiva, para ser demitida. Para o pior. Ela não se preparara para isso. Você está falando sério? Eu nunca brinco, Mabel. Ela assentiu. Disse, obrigada, Sr. Marchetti. De verdade, obrigada. Com uma voz que ela forçou a permanecer firme, depois saiu e fechou a porta suavemente atrás de si. No corredor, ela deu 3 passos antes de parar. Encostou as costas na parede. O copo de água ainda estava em sua mão. Seus olhos ardiam. Ela segurou. Segurou como fazia toda vez na sala de emergência com Lucy. Segurou como naquela noite dirigindo para fora do Kentucky. Segurou porque estava acostumada a segurar. Mas desta vez, uma lágrima escapou. Apenas uma. Correu por sua bochecha e caiu na gola de seu uniforme cinza. Ela a enxugou com as costas da mão, respirou fundo e desceu para buscar seus filhos. No quarto, Donovan Marchetti ainda estava deitado, olhando pela janela. Sua mão direita girava lentamente a pulseira trançada roxa em seu pulso esquerdo. A luz do sol se estendia pelo chão de madeira, exatamente onde a colcha de retalhos estivera estendida na noite anterior. E o canto de sua boca se moveu levemente, o suficiente para que, se alguém estivesse observando, visse. Este homem estava sorrindo sem nem perceber que estava sorrindo. Depois daquela noite, Tommy e Lucy começaram a vir para a propriedade 2 vezes por semana.
Nos dias em que a creche não funcionava, ou Ruth Ann ainda estava fraca demais para cuidar deles, Mabel arrumou o canto da lavanderia com mais cuidado. Agora, a colcha de retalhos era estendida com antecedência, travesseiros empilhados em círculo, um saco de biscoitos, uma garrafa de água com canudo, alguns brinquedos de plástico, o velho iPad totalmente carregado da noite anterior. Todas as manhãs, quando ela trazia as crianças, ela las acomodava no canto, beijava suas testas, dava instruções, depois subia correndo para trabalhar, voltando a cada 30 minutos para verificá-las. Helen sabia porque Donovan lhe dissera brevemente, sem explicação. Os filhos de Mabel têm permissão para estar aqui quando necessário. Helen o ouviu, assentiu e não fez perguntas. Mas naquela noite, ela ficou na cozinha por um longo tempo, olhando pela janela sem dizer uma palavra. Esse dinheiro vai ajudar minha família. Sim, e eu vou aceitar, porque não tenho o luxo de recusar. Mas a razão pela qual estou dizendo sim não é o dinheiro. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Eu vi meu pai ser traído pela pessoa em quem ele mais confiava no mundo. Eu o vi quebrar por dentro e nunca mais se levantar. Eu não quero que isso aconteça com ninguém. Ela fez uma pausa de meio segundo. Nem mesmo com você. Alistair ouviu aquela última linha. Nem mesmo com você. Não especialmente com você, ou porque você merece algo melhor. Mas nem mesmo com você. Nem mesmo o homem que a humilhara na frente de 8 pessoas, por causa de uma toalha de mesa. Nem mesmo o homem que não a vira como humana por 4 semanas. Nem mesmo aquele homem merecia ser traído pelas pessoas em quem confiava. Aquela frase atingiu Alistair em algum lugar que ele não havia protegido, porque não sabia que aquele lugar ainda existia. Mas eu tenho uma condição, disse Nadia, e sua voz se tornou firme novamente, clara e sem tremer. Quando isso acabar, você e eu vamos ter uma conversa sobre a maneira como você trata as pessoas em sua casa. Lucille cozinha para você há 9 anos, e você não sabe quantos netos ela tem. Jonas dirige para você há 4 anos, e você não sabe que ele tem asma severa. Eu estou esfregando seus pisos há 4 semanas, e você não sabia meu nome até precisar de mim. Ela não disse isso com raiva. Ela disse com a voz de alguém que pensou sobre o assunto e estava colocando uma condição na mesa sem intenção de retirá-la. Isso também faz parte do acordo. Alistair olhou para ela. Ninguém nos últimos 18 anos, nem Tristan, nem o conselho, nem nenhum chefe sentado à sua frente em uma mesa de negociação, jamais ousara impor-lhe uma condição em troca com uma voz tão calma. Ele poderia ter dito não. Ele poderia ter encontrado outra pessoa. Mas ele olhou para ela e soube, com o instinto que 18 anos naquele mundo haviam aguçado, que não encontraria uma segunda pessoa neste mundo corajosa o suficiente para falar com ele cara a cara daquele jeito, e honesta o suficiente para que ele confiasse. Tudo bem, disse ele, uma palavra. Mas Nadia ouviu mais do que um acordo nela. Ela ouviu o som de uma porta que alguém mantivera trancada por muito tempo, abrindo uma fresta, ainda não larga o suficiente para ver o que havia dentro, mas o suficiente para a luz passar. Nadia deixou o hospital naquela noite no último ônibus de volta para Pilsen, sentada na última fileira com a caixa vazia de tamales no colo, porque Alistair comera todos antes de ela sair. E ela não sabia por que aquele detalhe ficou em sua mente mais do que a negociação que acabara de acontecer. Na manhã de segunda-feira, dia 1, ela retornou à mansão Crane exatamente às 6 horas com seus sapatos novos, seu avental cinza e uma segunda camada sob a superfície que ninguém podia ver. Por fora, ela ainda era Nadia, a empregada. Esfregando o chão, trocando flores, carregando café, evitando contato visual com estranhos e nunca perguntando por que a porta do porão permanecia fechada. Por dentro, ela era outra pessoa. Alguém contando cada passo desconhecido no corredor, memorizando cada telefonema que não deveria ouvir e tirando fotos com o velho telefone escondido em seu bolso do avental sempre que ninguém estava olhando. Tristan Hale assumiu a mansão Crane na manhã de segunda-feira com uma velocidade que fez Nadia entender que ele estava se preparando para este momento há muito tempo. Ele apareceu às 8, uma hora antes do que costumava chegar, vestindo um terno preto em vez de sua jaqueta de couro habitual, e sentou-se à cabeceira da mesa de jantar, exatamente onde Alistair sempre se sentava. Nadia trouxe o café e notou imediatamente, mas não deixou seu rosto reagir. Ele convocou uma reunião do conselho às 10 na sala de vinhos do porão. 5 membros.
E quando Raymond Foley questionou sua autoridade, Tristan respondeu com uma voz perfeitamente calma. Alistair sempre quis que eu mantivesse as coisas estáveis, se ele não pudesse estar presente. Esta é exatamente essa situação. Ninguém se opôs. Nádia sabia porque estava no corredor do porão servindo água. Perto o suficiente para ouvir, mas longe o suficiente para que ninguém prestasse atenção nela, e ela memorizou cada palavra. No dia 2, Bianca veio à mansão. Antes da festa, Bianca costumava vir toda quarta-feira à tarde e ficar até sexta de manhã. Agora ela vinha todos os dias. Trazia flores frescas, bolsas pessoais e a expressão de uma amante enlutada que ela representava tão perfeitamente que se Nádia não soubesse o que sabia, teria acreditado também. Mas Nádia sabia. E porque sabia, ela notou as coisas que os outros ignoravam. Bianca não estava ficando no quarto de Alistair no terceiro andar, mas passava a maior parte do tempo na sala de estar do primeiro andar ou no porão. Ela não ligava para o hospital para perguntar sobre Alistair, mesmo estando na casa dele. E toda vez que descia para o porão, coincidia com as horas em que Tristan já estava lá. Nádia registrou os horários. No dia 2, Bianca desceu ao porão às 3 da tarde. Tristan já estava lá desde as 2 e ambos permaneceram na sala de vinhos por 47 minutos. No dia 3, aconteceu de novo, desta vez por 52 minutos. Nádia não conseguia ouvir o conteúdo porque não desceu ao porão, mas não precisava ouvir para saber que os dois estavam planejando algo, não de luto. O dia 3 também foi o dia em que Nádia fez sua primeira descoberta física. Tristan terminara uma reunião com alguém na sala de estar do primeiro andar às 4 da tarde, saiu com pressa para atender um telefonema e esqueceu 2 folhas de papel na mesa de centro. Nádia estava limpando a sala de estar 10 minutos depois. Ela olhou para as 2 folhas, olhou para a câmera de segurança no canto do teto. Aquela câmera pertencia ao sistema principal que Tristan gerenciava. E Nádia sabia que se pegasse os papéis, Tristan poderia rever a filmagem mais tarde. Ela não os pegou. Ela colocou sua bandeja de limpeza na mesa de centro, bem ao lado das 2 folhas. E enquanto sua mão direita limpava a mesa com um pano, sua mão esquerda abriu o telefone dentro do bolso do avental, inclinou-o para a mesa e tirou 2 fotos que a câmera do teto veria apenas como uma empregada limpando móveis. Ela não leu o conteúdo até aquela noite em seu quarto. As 2 folhas eram rascunhos de atas de uma reunião do conselho com anotações manuscritas de Tristan na margem. Transferência temporária riscada e substituída por transferência permanente de direitos de voto. E no final, uma data, próxima sexta-feira, no dia 4 pela manhã. Nádia estava levando o lixo para trás da casa quando passou pela garagem e viu 2 carros que nunca vira antes estacionados ao lado do Escalade preto de Jonas. O primeiro era um Lincoln Continental preto com placas de Illinois. O segundo era um Cadillac CT5 cinza prateado, e sua placa não era de Illinois. Nádia olhou para aquela placa tempo suficiente para memorizá-la. Michigan. Ela levou o lixo para a lixeira, voltou para a cozinha e escreveu o número da placa na parte interna da tampa da caixa de tamales que Lucille acabara de lhe dar para levar seu almoço, a lápis, pequeno, em um canto que ninguém pensaria em olhar. Naquela noite, às 9, ela sentou-se no ônibus para o hospital com o pedaço de papel com o número da placa no bolso do casaco e as 2 fotografias no telefone. Quando ela colocou tudo na cama do hospital na frente de Alistair, ele olhou para a placa de Michigan e, pela primeira vez desde que o conhecera, ela viu sua mandíbula se contrair com força suficiente para o músculo em sua têmpora se levantar sob a pele. Ele não disse nada sobre aquela placa. Ele apenas assentiu lentamente uma vez e disse: "Bom, continue." Mas Nádia viu sua mão se fechar em torno da borda do cobertor do hospital e ela entendeu que a placa de Michigan confirmava algo que ele já sabia, mas ainda esperava que não fosse verdade. A noite do dia 5 foi a noite em que Nádia quase perdeu tudo. Ela esperou até às 11 da noite. Quando a mansão se acomodou em seu ritmo noturno. Os guardas do turno da noite terminaram a troca às 10 e geralmente se concentravam no portão da frente e na sala de câmeras no primeiro andar. Lucille voltara para seu quarto às 9h30 e Jonas deixara a mansão depois de trancar a garagem às 10h15.
Tristan saiu de casa às 10h30 após uma longa reunião no porão com os dois homens que Nadia agora sabia que tinham placas de Michigan. Ela esperou mais 30 minutos para ter certeza. Então desceu para o primeiro andar, caminhou pelo corredor lateral com um limpador de vidros e um pano nas mãos, porque se alguém perguntasse, ela estava limpando. E uma empregada limpando à noite não era nada incomum em uma casa onde o chefe queria tudo impecável antes das 6 da manhã. A sala que Tristan estava usando como escritório temporário ficava no primeiro andar, ao lado da sala de estar principal, anteriormente uma sala de leitura que ninguém usava. Desde que Alistair fora hospitalizado, Tristan a transformara em seu centro de operações com uma escrivaninha, dois telefones e um triturador de papel que Nadia ouvira rasgando documentos todas as noites antes de ele sair. A porta não estava trancada. Nadia a abriu, acendeu a pequena luminária de mesa em vez da luz do teto e começou a procurar. A mesa estava limpa. Tristan era cuidadoso. Ele não deixava documentos à vista, como fizera aquela vez na sala de estar quando fora descuidado. As gavetas da mesa estavam trancadas, e ela não as arrombou. Mas o triturador era outra coisa. Ela abriu o compartimento que continha o papel triturado e olhou para dentro. Era um triturador de corte em tiras, não de corte cruzado, o que significava que o papel fora cortado em longas tiras em vez de pequenos pedaços. E se alguém tivesse paciência suficiente, as páginas poderiam ser reconstruídas. Nadia não tentou reconstruí-las ali. Ela pegou o telefone do bolso do avental, abriu a câmera e começou a fotografar cada camada de papel dentro da lixeira, metodicamente de cima para baixo, fotografando cada camada antes de passar para a próxima. Ela contou 12 fotos. Ela estava tirando a 13ª quando ouviu passos, não os passos de um guarda em patrulha, porque os guardas usavam botas pesadas e caminhavam em um ritmo uniforme. Eram sapatos de couro, rápidos, determinados, vindo da direção da porta da frente. Tristan havia voltado. Nadia teve cerca de 4 segundos entre o momento em que ouviu os passos e o momento em que ele chegou à porta. 4 segundos que ela lembraria, até o milissegundo, pelo resto da vida. Segundo 1, ela enfiou o telefone no bolso do avental. Segundo 2, ela fechou a tampa do triturador. Segundo 3, ela pegou o limpador de vidros ao lado. Segundo 4, ela borrifou a porta de vidro da estante contra a parede e começou a limpá-la com o pano. Tristan entrou na sala. Ela não se virou. Continuou limpando o vidro em um ritmo constante, sua mão esquerda segurando o borrifador, sua mão direita movendo o pano em círculos, exatamente como ela havia limpado centenas de outros vidros nas últimas 4 semanas. "O que você está fazendo aqui, a esta hora?" A voz de Tristan não era alta, mas era aguda. Nadia se virou com uma expressão normal, levemente surpresa. Exatamente o nível de surpresa que uma empregada pega limpando tarde da noite deveria ter. O Sr. Crane sempre quis os quartos do primeiro andar limpos antes das 6 da manhã. "Sr. Hale, eu limpo o vidro à noite para não interferir na agenda de reuniões diurnas." Tristan olhou para ela, olhou para o limpador de vidros, olhou para a porta de vidro da estante que ela acabara de limpar, ainda molhada com riscos de spray, e depois olhou de volta para ela. 3 segundos. 3 segundos que Nadia sentiu se estenderem como minutos. Seu coração batendo na garganta, mas suas mãos não tremiam. Porque se suas mãos tremessem, ela estaria morta. Não figurativamente, literalmente neste mundo. "Da próxima vez, bata antes de entrar nesta sala", disse Tristan. "Esteja eu aqui ou não." "Sim, senhor." Tristan pegou algo da gaveta da mesa, uma pequena chave que provavelmente era o motivo de ele ter voltado, e saiu sem olhar para ela novamente. O som de seus sapatos de couro desapareceu pelo corredor. A porta da frente abriu e fechou. O motor de um carro ligou lá fora, depois silêncio. Nadia ficou imóvel na frente da estante por 2 minutos inteiros antes de baixar o limpador de vidros. Suas mãos tremiam agora. Só agora ela as deixou tremer, porque ninguém estava mais observando. E ela ficou ali no escritório temporário de Tristan Hale, com as mãos trêmulas e o coração acelerado, e 13 fotos em seu telefone que, se descobertas, a fariam desaparecer de Chicago, e ninguém perguntaria por quê. Ela saiu da mansão às 11h45, foi para seu quarto, trancou a porta e abriu as fotos. A maioria das tiras de papel não podia ser montada em nada significativo.
Mas as últimas 3 fotos lhe deram tiras suficientes do mesmo e-mail impresso, ainda não muito misturadas porque estavam no topo, o que significava que haviam sido trituradas hoje. Ela as juntou a olho nu na tela do telefone, girando, ampliando. E, embora não pudesse ler tudo, leu o suficiente. A linha de assunto. Estrutura de reestruturação. No corpo do e-mail, as frases repetidas se destacavam. Hale 40%, Ashford 25%, Propriedade Conjugal Illinois, Ferraro 35%, controle operacional e na linha final, mais clara de todas. 2 palavras que ela não precisou reconstruir porque ainda estavam intactas em uma única tira de papel. Crane Zero. Nadia desligou o telefone, sentou-se na cama no escuro e, pela primeira vez desde que concordara com o acordo no quarto do hospital, entendeu completamente no que estava metida. Isso não era uma traição corporativa. Não era uma luta pelo poder entre colegas. Isso era um golpe projetado para apagar um homem completamente do império que ele construíra com as próprias mãos. E ela, a empregada com sapatos rasgados e 4 semanas de serviço, estava segurando a única prova que poderia impedi-lo. Na noite do dia 6, Nadia foi ao hospital com as fotografias reconstruídas do e-mail e um recipiente de canja de galinha que sua mãe cozinhara às 5 da tarde em sua pequena cozinha em Pilsen. Ela deu as fotografias a Alistair primeiro. Ele as estudou em silêncio por cerca de 5 minutos, assentiu uma vez e depois pousou o telefone com a expressão de um homem que sabia a verdade há muito tempo, mas só agora havia escrita em tinta preta em papel branco. Crane Zero. Ele leu essas 2 palavras em voz alta, suavemente, quase mais para si mesmo do que para ela. Depois, não disse mais nada sobre isso. Ele olhou para o recipiente de canja de galinha na mesa ao lado da cama. Minha mãe fez, disse Nadia sem esperar que ele perguntasse. Ela sempre cozinha mais do que meu pai consegue comer, então sempre sobra. Era uma explicação, mas ambos sabiam que não era a verdadeira razão. A verdadeira razão era que sua mãe cozinhava o extra para Nadia levar, e Nadia escolhera trazê-lo para cá, em vez de deixá-lo na geladeira de seu quarto. Alistair abriu o recipiente. O cheiro de frango ensopado com coentro e pimentão verde se espalhou pelo quarto estéril do hospital, e Nadia viu algo acontecer em seu rosto que ela não esperava. Ele parou, não porque não quisesse comer, mas porque o cheiro o fez parar. O tipo de pausa que pertence a alguém que de repente se depara com algo de muito tempo atrás sem nenhum aviso. Ele comeu, não disse nada, comeu devagar, uma colherada de cada vez, e terminou tudo. Nadia sentou-se em silêncio observando-o comer, e pensou que esta era provavelmente a primeira vez em 23 anos que Alistair Crane comia comida que alguém cozinhara em casa para ele. Não a comida que Lucille cozinhava porque era paga para isso. Não comida de restaurante porque ele pagava por ela, mas comida cozida por uma mãe em Pilsen, com o que restara em sua panela, trazida até aqui por sua filha para um homem que ela nunca conhecera, porque é simplesmente o que os seres humanos fazem uns pelos outros. Ele pousou o recipiente vazio. Ele não disse obrigado. Nadia notou, não pela primeira vez, mas desta vez ela escolheu não deixar passar. Você nunca diz obrigado, disse ela, não acusando, apenas observando. Da mesma forma que alguém poderia dizer que o tempo está frio hoje. Alistair olhou para ela. Por quê? Ela perguntou. Ele ficou em silêncio por tempo suficiente para que Nadia pensasse que ele poderia não responder, que ela havia ido longe demais, que o muro se ergueria novamente como sempre fazia. Mas algo naquele quarto de hospital branco, na escuridão além da janela, no cheiro persistente de canja de galinha no ar, o fez falar. Meu pai me ensinou que dizer obrigado significa admitir que você precisa de outras pessoas. Ele disse, sua voz monótona, mas mais lenta que o normal, como se estivesse traduzindo algo de uma língua que conhecia intimamente, mas nunca falara em voz alta. E precisar de outras pessoas é fraqueza. Neste mundo, fraqueza é morte. Nadia ouviu. Ela não interrompeu, não assentiu, não reagiu. Ela simplesmente ouviu porque entendeu que este era um dos raros momentos em que ele estava abrindo uma porta em vez de construir um muro. E qualquer resposta errada o faria fechá-la novamente. Meu pai ensinou o oposto, disse ela quando ele parou. Ele dizia,
Dizer obrigado é como você se lembra de que não vive sozinho neste mundo. E saber que você não vive sozinho não é fraqueza, é a verdade. Alistair não discutiu. Ele também não concordou. Ele apenas olhou para ela da maneira que Nadia estava começando a entender, que era como ele lidava com novas informações. Não informações de negócios ou estratégia, mas o tipo de informação para a qual ele não tinha sistema de arquivamento. O tipo sobre como viver que alguém lhe entregava sem pedir nada em troca. Na noite do dia 7, a conversa tomou um rumo que Nadia não esperava. Alistair pegou o laptop que Prescott guardara para ele, abriu um arquivo de áudio e ligou o alto-falante. Quero que você ouça isso, disse ele. Era uma gravação do sistema de câmeras privadas dentro da mansão. Não vídeo, mas áudio. E Nadia reconheceu a voz de Lucille imediatamente, falando com um dos guardas noturnos na cozinha. 9 anos eu cozinhei para ele. Ele não sabe se sou de Porto Rico ou do México. Não sabe que tenho netos. Eu rezo por ele porque é a coisa certa a fazer. Mas não sinto falta dele. Então a voz de Jonas falando com alguém na garagem. 4 anos eu dirigi para ele. Uma vez tive um ataque de asma na estrada e tive que parar o carro por 5 minutos. Ele olhou para o relógio e disse, tenho uma reunião às 3. Não perguntou o que havia de errado comigo. Alistair desligou o arquivo. O quarto do hospital ficou tão quieto que Nadia podia ouvir o sistema de aquecimento no corredor. Como sou julgado? Ele perguntou. E essa pergunta saiu de sua boca em um tom que Nadia nunca ouvira dele antes. Não a voz de comando, não a voz baixa e aterrorizante, mas a voz de um homem perguntando algo cuja resposta ele teme e ainda assim precisa ouvir. Nadia poderia ter falado com gentileza. Poderia ter escolhido palavras mais suaves, mais cuidadosas, mais educadas. Mas ela lhe prometera a verdade. E prometera a si mesma que nunca faria o que as pessoas fizeram com seu pai. Dizer o que os poderosos queriam ouvir em vez do que era real. Eles te temem mais do que te respeitam, disse ela. E a distância entre essas duas coisas é maior do que você pensa. Alistair não reagiu imediatamente. Ele olhou para as mãos no cobertor do hospital, depois para a janela preta e de volta para ela. A pior parte, disse ele lentamente, é que eu os ouço dizer isso e não posso discutir nem uma vez, porque cada palavra é verdade. O silêncio se instalou entre eles. Mas, ao contrário do primeiro silêncio no escritório do terceiro andar semanas antes, este não era o silêncio da distância. Este era o silêncio de duas pessoas paradas do mesmo lado de um muro e olhando na mesma direção, mesmo que nenhum dos dois soubesse ainda como chamar a coisa que se formava entre eles. Na noite do dia 8, Nadia trouxe outro recipiente de canja de galinha. Alistair terminou tudo. Desta vez, ele comeu mais rápido, como se estivesse esperando por isso sem querer admitir que estava esperando. E quando ele pousou o recipiente vazio, ele ainda não disse obrigado. Mas ele olhou para ela por um segundo a mais do que o normal antes de voltar para as evidências na mesa. E Nadia percebeu que aquele segundo extra que ele lhe deu, e nunca dera a ninguém antes, era a versão de obrigado usada por um homem que ainda não sabia como dizer a palavra em voz alta. Na noite do dia 9, Nadia chegou ao hospital às 7h15, como de costume, carregando um recipiente de comida e um telefone cheio de novas fotografias da mansão. Ela entrou no quarto, colocou o recipiente na mesa, puxou uma cadeira para o lado da cama e Alistair abriu os olhos. Eles começaram a revisar o material que ela reunira naquele dia. Tristan assinara mais 2 documentos que ela fotografara pela fresta da porta do escritório. Bianca fizera 3 ligações do porão, cada uma durando exatamente 10 minutos. Alistair estava perguntando a ela sobre os detalhes da terceira ligação quando ambos ouviram o som de saltos altos no corredor. Não os sapatos de uma enfermeira. As enfermeiras usavam sapatos de sola macia. Eram saltos agudos batendo no chão do hospital. Firmes, confiantes, aproximando-se. Alistair reagiu antes de Nadia. Ele fechou os olhos, baixou as mãos para os lados, ajustou a respiração para um ritmo lento e uniforme em 2 segundos e se transformou de volta no homem comatoso com uma habilidade que fez Nadia entender que ele passara a vida inteira atuando. Só que antes disso, ele atuava em uma cama de hospital, enquanto na vida comum, ele atuava da cadeira principal. Nadia teve cerca de 3 segundos,
Papéis na cama, ela os varreu para debaixo do cobertor em um movimento. O recipiente de comida empurrado para trás do monitor. O telefone enfiado no bolso do avental. A cadeira sem tempo para movê-la. Mas o guarda-roupa do hospital ao lado da janela que ela podia alcançar, ela abriu a porta do guarda-roupa, enfiou-se entre duas batas de paciente penduradas em ganchos e puxou a porta para fechá-la exatamente quando a porta do quarto se abriu. O perfume entrou primeiro. Nádia o reconheceu imediatamente, o mesmo cheiro que sentia toda vez que Bianca passava pelo corredor da mansão. Flores brancas caras misturadas com sândalo, o tipo de perfume que as pessoas não compram para si mesmas, mas recebem de presente. Pela fresta estreita do guarda-roupa, com menos de 1 centímetro de largura, Nádia viu Bianca entrar vestindo um casaco de caxemira preto, um pequeno buquê de flores brancas na mão, o cabelo liso e a expressão que Nádia vira muitas vezes na mansão, a expressão perfeita de uma amante enlutada, bonita e triste na medida exata. Bianca colocou as flores na mesa de cabeceira, puxou a cadeira em que Nádia estivera sentada segundos antes e sentou-se. Ela olhou para Alistair deitado imóvel na cama e no primeiro meio minuto não disse nada, apenas olhou. Então ela falou. Tristan diz que tudo estará terminado até sexta-feira. A voz de Bianca era completamente diferente da voz que ela usava na mansão. Não doce, não performada, não tentando, apenas a voz real de uma mulher falando com alguém que ela acreditava não poder ouvi-la. O conselho votará, a papelada está pronta, tudo está dentro do cronograma. Ela fez uma pausa, olhou para o rosto dele. Você é muito bonito quando dorme, Alistair. Muito mais pacífico. Talvez porque esta seja a primeira vez que você não está controlando tudo ao seu redor. Silêncio. O monitor piscou. Nádia, dentro do guarda-roupa, prendeu a respiração. Os joelhos pressionados contra o peito, as mãos agarrando a borda de uma bata de paciente para manter o equilíbrio. E ela sentiu cada segundo passar como se alguém estivesse derramando chumbo derretido em seus pulmões. Eu realmente te amei uma vez, disse Bianca, e Nádia ouviu algo em sua voz que não esperava. Sinceridade. Não muita, mas estava lá. Nos primeiros 6 meses, mais ou menos, você era inteligente, poderoso, tinha um olhar que fazia uma sala inteira se virar. Pensei que poderia entrar, passar por aquela concha. Ela fez uma pausa mais longa. Então você tornou impossível te amar. Não porque você fosse cruel, porque você nunca deixou ninguém entrar. Nenhuma vez. Eu bati por 6 meses e você não abriu a porta. Em algum momento eu me cansei. Bianca levantou uma mão e tocou a testa de Alistair levemente, as pontas dos dedos roçando de sua têmpora até sua maçã do rosto. Então ela se inclinou e beijou sua testa. Seus lábios tocaram sua pele por um segundo. Espero que em algum lugar aí dentro você não esteja com dor, ela sussurrou. Então ela se levantou, ajustou o casaco e saiu do quarto. Seus saltos clicaram cada vez mais longe pelo corredor. O silêncio retornou. 10 segundos, 20 segundos. Alistair abriu os olhos. Ele não se sentou imediatamente. Ele ficou deitado, olhando para o teto branco com os olhos totalmente abertos, mas fixos em nada. O tipo de olhar que pertence a alguém tentando processar algo pesado demais para reagir de uma vez. Nádia abriu a porta do guarda-roupa lentamente e saiu. E em vez de sentar-se de volta na cadeira, ela se abaixou no chão, encostando-se na parede oposta à cama, porque suas pernas estavam dormentes depois de se agachar dentro do guarda-roupa por vários minutos, e porque ela precisava de distância. Não muito longe, mas o suficiente para dar a ambos o espaço que este momento exigia. Silêncio longo, nenhum dos dois se apressou em quebrá-lo. Você está bem? Nádia finalmente perguntou, sua voz muito suave. Não, disse Alistair. Então, após outro silêncio, mais curto desta vez, mas eu vou ficar. Nádia olhou para ele do chão. Ele ainda estava deitado ali, olhando para o teto. E ela perguntou o que sabia que poderia fazê-lo se fechar completamente. Mas ela perguntou por que se não perguntasse agora, nunca haveria um momento mais certo. Ela estava certa? Alistair ficou imóvel por tempo suficiente para que Nádia pensasse que ele não responderia. Então ele falou, sua voz baixa, lenta, despojada de cada camada de defesa. A parte sobre eu tornar o amor impossível. Ela o ouviu engolir. Essa parte estava certa. Ele não explicou mais. Não se justificou.
Não transferiu a culpa. Ele simplesmente admitiu, nu e desprotegido, no quarto de um hospital branco, na frente de uma empregada sentada no chão. E Nádia entendeu que este era o mais exposto que ele já estivera. Não porque estivesse contando algum segredo, mas porque estava admitindo uma verdade que não podia consertar, que alguém uma vez tentou amá-lo e ele nunca a deixou entrar. E agora essa mesma pessoa estava ajudando a destruí-lo. E ele não conseguia odiá-la completamente por isso, porque sabia qual parte da culpa pertencia a ele. Os dois permaneceram em silêncio. Nádia no chão, Alistair na cama, o monitor piscando, o buquê branco de Bianca ainda sobre a mesa. Bonito e falso, da mesma forma que tudo o que a mulher que o trouxera parecia representar, era bonito e falso. E em algum lugar dentro daquele silêncio, entre confissão e testemunha, algo mudou entre eles que ambos sentiram, mas nenhum dos dois nomeou. Na noite do dia 10, Nádia não trouxe comida. Ela veio ao hospital de mãos vazias e no momento em que entrou no quarto, Alistair reconheceu em seus olhos o olhar de alguém carregando algo mais pesado que o normal. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, não abriu o telefone, não tirou nenhum documento e ficou em silêncio por tanto tempo que Alistair, que nunca começava a falar primeiro nessas noites, quebrou seu próprio padrão. Algo está errado. Não era uma pergunta. Nádia olhou para as mãos apoiadas no colo. Liguei para minha mãe durante o almoço hoje, disse ela. Ela disse que meu pai estava mais alerta que o normal. Ele chamou meu nome 3 vezes. Ela lhe entregou o telefone e ele disse, Mirianita. Depois ficou quieto novamente. Ela fez uma pausa. Era assim que ele me chamava quando eu era pequena, minha princesinha. Alistair não disse nada. Ele esperou porque começara a entender que para Nádia, o silêncio não era um vazio que precisava ser preenchido. Era um espaço que ela precisava para encontrar as palavras certas. Quando meu pai estava bem, ele era sempre o primeiro a acordar na casa, disse ela, e sua voz mudou mais suave agora, mais lenta, como se estivesse abrindo um quarto que estivera fechado por anos. E a luz que entrava a fazia semicerrar os olhos. Às 4 da manhã, ele já estava na cozinha. Ele fazia mole antes do nascer do sol. Ele costumava dizer que o segredo era mexer o chocolate enquanto a casa ainda estava quieta. Porque o chocolate pode sentir quando você está com pressa e ficará amargo. Ele mexia e cantava boleros ao mesmo tempo, suavemente, apenas alto o suficiente para ele mesmo ouvir. Mas meu quarto era ao lado da cozinha, então eu o ouvia todas as manhãs. O cheiro de mole e o som do meu pai cantando boleros. Esse era o cheiro da minha infância. Ela olhou para a janela do hospital, para as luzes de Chicago piscando à distância. Agora ele está deitado em uma cama no apartamento em Pilsen. Ele chama meu nome, mas seus olhos não me veem. Ele diz, Rianita, mas não sabe mais quem é Rianita. As mãos que costumavam mexer mole por 4 horas seguidas sem se cansar, não conseguem nem segurar uma colher agora. Ela fez uma pausa, inspirou lentamente, expirou ainda mais lentamente. O tipo de respiração que pertence a alguém, segurando algo por dentro para que não se quebre. A parte mais difícil não é perder alguém, disse ela, sua voz quase um sussurro. A parte mais difícil é quando eles ainda estão aqui, mas já se foram. Todas as manhãs eu olho para ele e vejo o rosto do meu pai, mas não vejo o meu pai. E não sei o que dói mais, sentir falta dele quando ele ainda era ele mesmo, ou olhar para ele agora e saber que essa pessoa não vai voltar. O quarto do hospital ficou completamente imóvel. O monitor continuou piscando. Nádia não chorou. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos, assim como naquela noite no caixote de batatas na cozinha. Assim como todas as outras vezes, ela escolhera não chorar porque aprendera que as lágrimas não mudavam nada. Mas sua mão tremia levemente contra a lateral da cama, e Alistair viu. E então, sem aviso, sem cálculo, sem nenhum processo de tomada de decisão que ele pudesse identificar mais tarde, sua mão se moveu. Sua mão direita tocou as costas da dela, onde ela repousava na grade da cama. Um toque leve, não agarrando, não segurando, apenas pele contra pele, quente e inesperado. 2 segundos. Então ele se afastou. Nádia não olhou para baixo. Ele não olhou para ela. Ambos continuaram olhando para frente como se aqueles 2 segundos nunca tivessem acontecido. Como se a mão dele nunca tivesse tocado a dela.
como se fosse o tipo de coisa que, se não reconhecida, nunca teria que ser enfrentada pelo que significava. Mas ambos sabiam que havia acontecido, e ambos sabiam que significava mais do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Na noite do dia 11, tudo se rompeu. Nadia estava no ônibus às 6 da noite, a caminho do hospital como todas as noites, quando sua mãe ligou. A voz de Rose estava calma, mas Nadia crescera com ela e sabia que quando sua mãe soava calma demais, significava que estava segurando a voz para não quebrar. Mija, seu pai está piorando. O médico diz que ele precisa ir para a emergência, a ambulância está a caminho. Nadia se levantou no meio do ônibus. Sua mão agarrou a barra superior. Os passageiros olharam para ela. Ela se sentou novamente. Então ela fez algo que 2 semanas antes nunca imaginaria fazer. Ela ligou para Alistair. Ele atendeu após um toque. Meu pai está piorando, disse ela. E sua voz não estava firme. Pela primeira vez com ele, mesmo pelo telefone, sua voz não estava firme. Não posso ir esta noite, sinto muito. Silêncio por 3 segundos do outro lado. Então a voz de Alistair. Não a voz do chefe, não a voz de comando. Apenas a voz de um ser humano ouvindo outra pessoa com dor e escolhendo não ficar de fora. Qual hospital? Stroger Cook County. Jonas vai te buscar em 15 minutos. Carro preto, não um carro da empresa. Ninguém saberá. Ela queria dizer que ele não precisava fazer isso, mas não disse porque precisava. Ela realmente precisava. E fingir que não precisava teria sido uma mentira. E ela prometera não mentir para ele. O nome completo do seu pai. Ele disse, Arturo Miguel Serrano. Vou ligar para Prescott. Ele conhece o melhor neurologista de Chicago. Seu pai será transferido para a Northwestern, se sua condição permitir. Silêncio. Então ele disse mais 2 palavras. E essas 2 palavras mudaram tudo. Obrigado, Nadia. A primeira vez que ele a chamou pelo nome. Não, senhorita Serrano. Não você. Não a empregada, Nadia. E pela primeira vez em 23 anos, as palavras obrigado saíram da boca de Alistair Crane. Não porque seu pai estivesse errado sobre a fraqueza, mas porque alguém lhe ensinara que precisar de outras pessoas não é fraqueza. É a verdade. E essa alguém estava sentada em um ônibus com os olhos molhados e as mãos trêmulas, enquanto seu pai era levado às pressas para o hospital. E ela ainda o ligou antes de cuidar de si mesma. Nadia ouviu essas 2 palavras e chorou ali mesmo no ônibus, na última fileira. Lágrimas escorrendo pelo rosto, que ela não enxugou porque suas mãos estavam ocupadas segurando o telefone e porque ela não queria enxugá-las. Ela queria deixá-las cair porque não eram lágrimas de tristeza, não lágrimas de dor por seu pai, não lágrimas de exaustão após 11 dias vivendo uma vida dupla. Eram as lágrimas de alguém que, pela primeira vez, sentiu que outra pessoa havia. Realmente havia. Não olhando através dela como um móvel ou uma ferramenta, mas vendo-a, chamando-a pelo nome certo e dizendo obrigado. E que algo tão simples que era quase absurdo acabou sendo a coisa que ela não sabia que estava faltando até finalmente tê-la. Eu ouvi uma criança rir pela primeira vez em 8 anos. O menino me chamou de Don Don, e eu não o corrigi. A menina olhou para mim com aqueles olhos que ele parou, engoliu em seco. Não vou procurar uma empregada, Conrad. Vou procurar a mulher que amo. A linha do outro lado ficou em silêncio. 5 segundos, 10 segundos. Você está falando sério? Nunca estive mais sério em minha vida. O sedã preto parou no final da rua em Englewood às 3 da tarde. Frank Clete desligou o motor, olhou pelo para-brisa e depois para Donovan no espelho retrovisor. Donovan sentou-se no banco de trás vestindo um terno preto, uma camisa branca, sapatos de couro polidos, bem barbeado, parecendo um homem de outro planeta em um bairro como este. Lá fora era Englewood à tarde. Calçadas rachadas, ervas daninhas crescendo pelo concreto, casas abandonadas com tábuas nas janelas, o som de hip-hop vindo de algum lugar, crianças brincando nos degraus da frente, alguns homens sentados do lado de fora de uma loja de esquina, olhando para o carro preto, com olhos que eram ao mesmo tempo curiosos e desconfiados. Chefe, disse Frank, eu vou com você. Você fica atrás de mim a uma distância. Frank quis discutir, mas um olhar no rosto de Donovan o deteve. Ele saiu e abriu a porta de trás. Donovan pisou na calçada.
Seus sapatos de couro tocaram o concreto quebrado. O vento de Chicago pegou a borda de seu paletó. Todos os olhos na rua se voltaram para ele. O homem de terno preto no meio de Englewood à tarde, parecendo um pôster arrancado de uma revista e colado por engano em uma parede de tijolos descascados. Donovan começou a andar. Frank o seguiu 10 passos atrás, a mão direita dentro do paletó, os olhos varrendo ambos os lados da rua por hábito construído ao longo de 30 anos. Donovan não olhou para a esquerda, não olhou para a direita, apenas caminhou em frente, seus sapatos de couro batendo no concreto rachado, e ele não se importava com quem estava olhando, não se importava com sua aparência, não se importava se era Englewood ou Lake Forest, porque pela primeira vez em 8 anos, Donovan Marchetti estava caminhando em direção a algo em vez de fugir de tudo. Um menino de uns 8 ou 9 anos, sentado em um degrau próximo comendo um picolé, observou Donovan se aproximar e depois gritou: "Ei, moço, você está perdido?" Donovan parou. "Estou procurando a casa de Mabel Thompson." "Mabel?" "Sim, eu sei. Naquela fileira depois da lavanderia, apartamento do primeiro andar, porta azul com a tinta descascando." "Obrigado." O menino observou Donovan ir, observou Frank, seguindo atrás dele, observou o sedã preto estacionado no final da rua, depois se levantou e seguiu a uma distância segura, porque isso era melhor do que um picolé. Quando Donovan chegou lá, uma pequena multidão se formara atrás dele. Crianças, alguns vizinhos, uma senhora idosa no segundo andar debruçada na janela para olhar para baixo. Apartamento do primeiro andar, porta azul com a tinta descascando, degraus de concreto rachados, a porta ligeiramente aberta, o som fraco de desenhos animados tocando lá dentro. Donovan parou na porta, respirou fundo, bateu, passos lá dentro. A porta se abriu. Ruth Ann Thompson estava lá, óculos de leitura baixos no nariz, ainda segurando uma agulha e linha. Ela olhou Donovan de cima a baixo, olhou por cima do ombro dele e viu Frank parado a 10 passos de distância com a mão dentro do paletó. Olhou mais para o final da rua e viu o sedã preto. Olhou de volta para Donovan e entendeu. Ela não precisou de uma única palavra. Em 60 anos de vida, depois de perder o marido, criar a filha sozinha, ver essa filha fugir de um marido abusivo no meio da noite, ela vira o suficiente do mundo para olhar para um homem parado à sua porta e saber exatamente por que ele viera. "Senhora Thompson, isso mesmo. Sou Donovan Marchetti. Preciso ver a Mabel." Ruth Ann olhou para ele por mais 2 segundos. Então ela se virou para dentro do apartamento, sua voz firme, mas tremendo levemente nas bordas. "Mabel, venha aqui, querida." Passos. Mabel apareceu na porta com Tommy no quadril esquerdo e Lucy no direito. Tommy estava mastigando um biscoito. Lucy estava agarrando seu pato de borracha, seus olhos grandes olhando para fora. E quando Mabel viu Donovan parado ali em sua porta, no meio de Englewood, com seu terno preto, naqueles degraus de concreto rachados, ela sentiu seus joelhos quase cederem. Sentiu o ar sair de seus pulmões. Sentiu tudo o que tentara construir nos últimos 3 dias. O muro de determinação, de razão, de isso é a coisa certa a fazer, se despedaçar só porque ele estava ali. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz tremeu, embora ela não quisesse. Donovan olhou para ela, olhou para Tommy, olhou para Lucy, olhou para o pequeno apartamento atrás dela, olhou para Ruth Ann parada ao lado dela, olhou para todo o bairro o observando, e então ele falou. Sua voz não era alta, nem grandiosa, nem como um discurso, apenas a voz de um homem dizendo a verdade, palavra por palavra, lentamente, pesadamente, porque ele não era bom com palavras e nunca havia falado esse tipo de verdade para ninguém antes. Por 8 anos, acreditei que não merecia felicidade. Por 8 anos, me tranquei naquela casa, pensando que minha vida havia acabado. Então você apareceu com esse seu jeito que não tem medo de ninguém. Esse jeito de dizer a verdade, esse jeito de cuidar dos outros sem pedir nada. Você entrou na minha casa para tirar o pó das estantes. E você me trouxe de volta à vida. Mabel sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas, caindo no cabelo de Tommy, caindo no ombro de Lucy. Donovan, pare. Não, ele disse. E pela primeira vez, ele não a estava chamando de Senhora Thompson. Não a estava chamando de nada formal. E sim, ele dissera a Mabel antes na biblioteca.
Mas isso era diferente. Isso era um não dito na voz de um homem que fizera sua escolha e não podia ser parado por ninguém vivo. Tenho medo. Tenho medo que minha raiva te assuste. Medo que meu mundo te arraste para baixo. Medo de não ser digno de você. De Tommy, de Lucy. Mas tenho mais medo de deixar você ir embora sem dizer isso. Tenho medo de me machucar, disse Mabel, com a voz embargada. Medo de ser julgada. Medo do seu mundo. Donovan estendeu a mão, sua mão direita. A pulseira trançada roxa em seu pulso. O fio gasto. A cor desbotada. A pulseira que Na trançara quando tinha 17 anos. A única coisa em seu corpo que o dinheiro nunca comprara. Você não precisa se encaixar no meu mundo, Mabel. Você já é o meu mundo inteiro. E então ele sorriu. Não o pequeno sorriso hesitante que ele usara naquela manhã no quarto quando a vira dormindo na cadeira. Desta vez era largo, real, aberto, sem disfarces. Um sorriso de 8 anos. O sorriso que ninguém naquela casa de 32 quartos jamais vira. Aqui agora, nos degraus de concreto rachados em Englewood, na frente de vizinhos e crianças, para uma mulher usando tênis gastos, chorando enquanto segurava seus 2 bebês. Mabel olhou para aquele sorriso e tudo o que ela tentara construir dentro de si desmoronou. De uma só vez. Ela se virou para Ruth Ann, colocou Tommy nos braços da mãe, colocou Lucy ao lado dele. E Ruth Ann pegou os 2 netos sem precisar de uma palavra. Mabel desceu um degrau, o concreto frio sob seus pés, e pegou a mão de Donovan. Sua mão áspera, uma mão que esfregava o chão, dava banho em crianças, discava 911 no escuro, repousou dentro da dele. A mão que assinava papéis de milhões de dólares, batia em mesas em acessos de raiva, girava a pulseira roxa todas as noites. 2 mãos diferentes de 2 mundos diferentes. No entanto, no momento em que se tocaram, elas se encaixaram como se estivessem esperando uma pela outra por muito tempo. Eu te amo desde a noite em que você chamou o nome de Na em sua febre, disse Mabel, com a voz embargada, mas clara. Aquela foi a noite em que eu quis cuidar de você para sempre. Englewood aplaudiu. As crianças, os vizinhos, a velha no segundo andar, o menino com o picolé de antes, a mulher da loja da esquina saindo para sua porta, todos eles. E Ruth Ann ficou na porta com Tommy no braço esquerdo, Lucy no direito, o pato de borracha espremido entre eles, os cantos dos olhos úmidos, mas a boca sorrindo, porque ela sabia que sua filha finalmente encontrara o que merecia há muito tempo. 6 meses depois, a propriedade Marquette em Lake Forest parecia uma casa totalmente diferente. As cortinas estavam abertas em todos os cômodos, em todos os andares. A luz do sol entrava por todas as janelas que permaneceram fechadas nos últimos 8 anos. A fonte no jardim fora ligada novamente. O som da água escorrendo, misturando-se com o canto dos pássaros e o som de crianças correndo pela grama. Tommy tinha 2 anos e meio agora. Pernas curtas, mas passos largos. Correndo por todo o jardim dos fundos. Caindo, levantando-se, correndo de novo, caindo de novo, rindo, levantando-se, correndo de novo. Nunca chorando porque caiu, apenas rindo porque se levantou. Lucy também estava diferente. 6 meses antes, ela passara por uma cirurgia cardíaca no Hospital Infantil Lurie com o melhor cirurgião cujo nome e número de telefone uma vez estiveram escritos naquela folha de papel branca dobrada no balcão da cozinha. A operação durou 7 horas, e quando o médico saiu e disse que foi um sucesso, Mabel caiu de joelhos ali mesmo no corredor do hospital. A primeira vez em sua vida que chorara de alegria em vez de dor. Donovan pagou por tudo. Nunca disse uma palavra, nunca mencionou o assunto. E quando Mabel tentou agradecê-lo, ele apenas disse não e se virou, porque essa era a maneira de Donovan Marquette. Fazer sem falar, dar sem levar o crédito, amar sem saber como expressar em palavras. Então ele expressava em ações. Agora Lucy estava mais forte. O chiado em sua respiração quase desaparecera. Ela começara a dar pequenos passos, muito mais lentos que Tommy, mas cada um deles firme, ainda segurando seu pato de borracha na mão, seus grandes olhos ainda absorvendo o mundo com aquela gravidade observadora além de sua idade. Mas agora, de vez em quando, não com frequência, mas de vez em quando, ela sorria. Tommy ainda chamava Donovan. Don Don, exatamente como desde o início,
E ninguém o corrigia porque ninguém queria. Lucy tinha sua própria versão. Dudu, duas pequenas sílabas redondas saindo de sua boca sempre que Donovan aparecia na porta. E toda vez que ele ouvia, Donovan parava por um segundo. Apenas um, mas qualquer um que prestasse atenção podia ver o canto de sua boca se levantar. Lá embaixo na cozinha, Reggie Watts começara a cantar novamente. Ele cantava mais alto do que antes agora. Não fechava mais a porta da cozinha, sua voz ecoando pelos corredores, e ninguém lhe dizia para parar. Todas as manhãs, Reggie reclamava com Helen com a voz mais feliz que alguém já ouvira. Por 15 anos fiz bife e salada. Agora é macarrão com queijo, frango assado ao estilo do sul, milho grelhado com manteiga, biscoitos. Ele come tudo e pede mais. Mais Helen. Donovan Marchetti pede outra tigela de macarrão com queijo. Helen ficava ao lado dele secando as mãos no avental, e um dia Mabel passou pela cozinha e a viu parada no meio da sala com os olhos vermelhos. Senhora Parisi, você está chorando? Helen se virou e enxugou o rosto rapidamente. Alergias? Mudança de tempo. Alérgica à felicidade, você? Helen olhou para Mabel e sorriu. A primeira vez que Mabel a vira sorrir sem tentar esconder. Conrad Blake passou por lá em uma tarde de sábado para assinar alguns papéis. Depois saiu para o Jardim dos Fundos e encontrou Donovan sentado no banco de pedra. Tommy em seu colo, perseguindo uma borboleta com as duas mãos. Lucy sentada ao lado deles na colcha de retalhos, segurando seu pato de borracha e observando a borboleta voar. Conrad ficou ali observando por um tempo, depois sentou-se ao lado dele. Preciso dizer algo. Diga. Eu estava errado sobre a Mabel, sobre tudo isso. Donovan olhou para ele. O que mudou sua mente? Conrad apontou para Tommy rindo no colo de Donovan. Isso. Eu te conheço há 8 anos, Donovan. Nunca te vi assim. E se uma pessoa pode fazer isso com outra, então de onde ela veio não importa. Numa noite de quarta-feira depois que Ruth Ann foi para casa, ela vinha para o almoço toda quarta-feira agora. E depois que as crianças dormiram, a colcha de retalhos estendida sobre os dois. O pato de borracha entre eles. Donovan levou Mabel para a biblioteca. O quarto onde, naquela tarde chuvosa, ele lhe contara sobre Na. O quarto onde tudo entre eles começara a mudar. Mabel entrou e viu Donovan parado perto da janela, o rosto sério, mas não com a seriedade antiga, um novo tipo, focado, como um homem prestes a fazer algo muito importante. O que é? Você está bem? Sente-se. Ele apontou para a cadeira perto da janela. Mabel sentou-se e olhou para ele, curiosa. Mabel, quero te perguntar uma coisa. Sua mão deslizou para o bolso do paletó e tirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Mabel parou. Donovan abriu a caixa. Dentro havia um anel de ouro simples, uma pequena pedra, não um diamante enorme, não uma joia brilhante, apenas uma modesta pedrinha brilhando suavemente contra o ouro quente. Eu não comprei o anel mais caro da loja, disse ele, com a voz tremendo ligeiramente. A primeira vez que Mabel ouvira a voz de Donovan Marchetti tremer, eu comprei o mais bonito. Porque você me ensinou que as coisas mais bonitas do mundo são sempre simples. Mabel Ray Thompson, você quer se casar comigo? Mabel riu e chorou ao mesmo tempo. Lágrimas escorrendo enquanto sua boca sorria, porque era assim que Mabel lidava com a felicidade quando era grande demais. Sempre fora, desde pequena, rindo quando chorava, chorando quando ria. Você está me pedindo em casamento na biblioteca? Sem restaurante chique, sem champanhe, sem música ao vivo. Eu posso providenciar tudo isso se você quiser. Eu não quero nada disso. Eu quero você, só você. Então me responda. Sim, sim, eu me caso com você. Donovan deslizou o anel em seu dedo. As mãos de ambos tremiam. Ele a puxou para mais perto, encostou a testa na dela, e eles ficaram assim, em silêncio, sem contar o tempo, porque o tempo naquele momento não importava. Obrigado, disse ele suavemente. Pelo quê? Por ter ficado naquela noite. Se você tivesse ido embora, eu nunca teria encontrado o caminho de volta. Mabel segurou o rosto dele com as duas mãos, suas palmas ásperas contra suas bochechas. Eu fiquei porque era o certo, e estou ficando para a vida toda porque eu quero. Lá em cima, Tommy e Lucy dormiam no quarto que costumava ser um quarto de hóspedes vazio que ninguém nunca usava. Agora cheio de pequenas camas, brinquedos, desenhos colados nas paredes e luzes noturnas amarelas suaves. A colcha de retalhos,
A colcha que Ruth Ann costurara com centenas de retalhos de tecido cobria as duas crianças. Tommy esparramado com braços e pernas abertos. Lucy enrolada em si mesma, o pato de borracha entre eles, e o quarto estava em paz de uma maneira que a propriedade nunca conhecera antes. Pacífico porque pessoas viviam ali agora. Porque havia respiração. Porque havia o cheiro de leite. Porque havia o som de crianças se virando no sono. A propriedade Marquette não era mais silenciosa. Não mais fria, não mais um museu da dor de um homem construído em torno da culpa e da solidão. Era um lar. Havia vozes de crianças, o cheiro de macarrão com queijo da cozinha de Reggie, a voz de Mabel conversando com Helen no corredor, Tommy correndo e caindo e rindo, Lucy chamando Dudu com sua vozinha, e havia um homem que finalmente entendera que a felicidade não era um privilégio reservado aos merecedores, mas o direito de qualquer um corajoso o suficiente para aceitá-la. Queridos amigos, esta história termina aqui. É profundamente comovente, não é? Às vezes, olhamos para alguém que parece frio, cujo rosto sempre parece duro e ilegível, e nos apressamos em pensar que são cruéis, insensíveis, sem coração. Mas a verdade é que, muitas vezes, essa casca dura é apenas uma armadura cobrindo uma ferida que nunca foi curada. Donovan tinha tudo: dinheiro, poder, uma propriedade de 32 quartos. Mas ele vivia como um homem morto por causa da dor que carregava dentro de si. E foi preciso uma mulher comum, com mãos ásperas e um sorriso que não tinha razão de existir em um lugar tão escuro, para lembrá-lo de que o que cura a alma não é um saldo bancário, mas um cuidado sincero, paciência durante uma longa noite e o riso inocente de uma criança. Hoje eu quero te perguntar: existe alguém ao seu redor que precisa que alguém abra uma porta para eles? Existe alguém que precisa até mesmo do menor gesto? Uma xícara de café, uma pergunta feita com cuidado, a decisão de ficar, apenas para saber que não estão sozinhos. Às vezes, o milagre pelo qual oramos não vem de nada extraordinário. Às vezes, vem de um simples ato de bondade feito sem esperar nada em troca, assim como Mabel fez. Como esta história te fez sentir? Por favor, compartilhe conosco. Gostaríamos muito de saber o que está em seu coração. Cada comentário que você deixa nos dá força para continuar trazendo histórias significativas para você todos os dias. Se esta história te tocou, por favor, aperte o botão de gostei, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder as próximas histórias que virão. Desejamos a todos vocês que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de paz e felicidade. Obrigado por estarem aqui conosco. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.